Muito boa tarde para você que estava aguardando ansiosamente. Quase sempre fala a mesma coisa, né? Aguardando ansiosamente mais uma edição do nosso Brand Podcast. Maravilha, eu estava morrendo de saudade de vocês. Mais uma edição especial, mas essa aqui eu vou falar para vocês, é uma edição super especial. Minha convidada é maravilhosa. Eu estava conversando com ela aqui agora, ela é um doce. Tem cada história, eu falei para ela, já dava para fazer 2 podcasts. Mas, vamos lá, vou tentar retransmitir tudo que ela falou aqui para mim, eu vou tentar trazer nessa edição. Essa edição de número 49, 49ª edição, estamos chegando a 50 edições, hein? Mais uma, e eu depois vou falar a respeito disso, mas hoje o foco é lá daqui. Mas nós vamos fazer a edição especial aí de 50 edições. Então estamos aqui transmitindo, gravando, né, as nossas edições diretamente dos estúdios Brazucas em São Paulo, 5 minutos do aeroporto de Congonhas. Então, para você que sonha ter um podcast, está aqui em São Paulo, venha conhecer o estúdio Brazucas, é um conforto, um atendimento maravilhoso, tá ok? Também quero mandar um abraço para todo o povo mineiro que tem prestigiado as nossas edições. Obrigado de coração, muito obrigado mesmo. Eu tenho recebido os números de audiência, eles estão aumentando a cada dia. Obrigado a você que está sentado aí. Mas se você está sentado aí, ó, no seu sofá, já pega o celular, procura lá, entra no YouTube, procura lá brand.podcast show. Tá aparecendo aqui no GC, aí você vai chegar e vai fazer o quê? Ir lá e se inscrever no canal, comentar as nossas edições. Eu amo, e olha, de verdade, eu respondo todos os comentários que é feito em todas as edições. A gente consegue monitorar tudo aqui e eu gostaria que você participasse dizendo, poxa, achei bacana, achei legal, isso é muito bacana. E também quero mandar um beijo e um abraço para os meus haters, os meus perseguidores maravilhosos que não têm aquelas mensagens ácidas, cheio de críticas, e eu recebo essas mensagens no Instagram, principalmente, porque eles não querem se expor, não colocam a informação, não colocam o comentário lá na edição, mas manda lá no direct do Instagram. Eu adoro, porque na verdade, assim, seguidor não escreve nada, mas os haters escrevem e falam, olha, eu detestei sua edição, mas está sempre assistindo. Obrigado de coração para vocês também, sem vocês eu de verdade não estaria aqui. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, ative as notificações, o sininho do YouTube para que você possa receber a notificação quando começar uma nova edição. Chegou lá, balançou o sininho, como diz o meu amigo Brilhantina, do Pod do Brilho, ele faz... esse barulhinho, eu dou sempre risada quando ele fala isso. Então, ativa o sininho para você receber a notificação. Quer ter uma experiência maior de áudio e vídeo? Então, vai lá na engrenagemzinha do YouTube, aperta o botãozinho lá de colocar lá para 1080p com 60 fps. Olha ele confundindo aqui. Então coloca 1080 que você vai ter uma imagem bem bacana se você estiver assistindo na televisão, cores mais vivas, e aí você vai ter um áudio maravilhoso para isso. Tá ok? Bom, minha convidada, ela é riquíssima, gente. E eu vou falar, riquíssima de experiência, de vida. Para vocês, mulheres que estão sentadas no sofá, eu faço o convite. Já pega a pipoca, senta aí, porque o negócio vai pegar fogo. Ela é ex-modelo. Terapeuta Aura Soma, que ela vai explicar isso direitinho. Consultora de etiqueta protocolar. Eu aprendi agora o que significa isso, viu? Olha, com 50 anos de idade, eu nunca tinha escutado falar a respeito desse termo. Ela é autora do livro Elegance, que está aqui, ó. Olha que maravilha. Tá vendo? Ganhei aqui de presente o livro. Nós vamos falar desse livro aqui, qual é a proposta e o propósito para que as pessoas possam entender. Aí também onde pode comprar, ela vai falar tudo a respeito disso. Ela é colunista social, ela é apresentadora do programa Encanto, que fica na TV Anápolis. Ela é responsável pela internalização dos estilistas brasileiros na década de 90, ou seja, ela levou um monte de estilista para fora. Ela, na verdade, é internacionalização. Uma correção aqui, tá? Ela foi diretora da Associação Brasileira da Agência de Manequins e Modelos. Eu nem sabia que o termo manequim era utilizado. Eu estava falando com ela que ela estava rindo. Da ABAN, né? Ela promoveu eventos de porte internacional em Miami e Nice, no sul da França.
Gente, é brincadeira. E ela também é advogada, que é a cereja do bolo, né? Ela também é advogada. É com enorme prazer que eu gostaria que vocês recebessem no lar de vocês e aplaudissem bastante a minha convidada, a Carla Gomes. Carla, seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um prazer enorme estar aqui, com o coração cheio de gratidão e de alegria e compartilhar minha história com vocês. Olha, que bacana. Primeiro, é um prazerzaço te receber. Para quem não sabe, essa edição do podcast está sendo gravada à noite, né? Que é o horário que a gente recebeu. E a oportunidade que você está voltando agora, né? Você está Na morando onde? Austrália, Na Austrália? Gold Coast. Olha isso. Vou Mas voltar na chique terça-feira. demais. Agora, eu vou colocar um pontinho interessante aqui. Onde foi que você nasceu mesmo? Você é... Anápolis, Goiás. Eu sou goiana. Olha só que E bacana. aí, Goiás? Então é um beijo Filho aí. de mineira com baiano que se encontrou em Anápolis. Olha que legal. Então um beijo para todo o povo goiano também que sempre está de olho nas nossas edições. É maravilhoso. Tive a oportunidade de ir muitas vezes para Goiânia. E é uma cidade. Eu sou apaixonado pelo clima. Lá o céu está sempre azul. É maravilhoso. As mulheres são lindas, por isso que eu me mudei. 7 Mulheres- para cada homem, pesquisa, além de ter Olha só. tanta mulher, são todas lindas. Olha, eu fui para a Austrália. Eu não vou falar a respeito disso, que minha esposa está assistindo, e eu falo que eu fui muitas vezes lá, e você fala que tem 7 mulheres para cada homem, mas eu vou ver amanhã a passagem de avião para Não, não quero brigar com ela não. Como chama sua esposa? É Simone. Ó, Simone, tá tudo bem. Tá Tá, tudo- nós vamos editar essa parte, vai fica ficar tudo tranquila. bem. Não, ela é super tranquila nesse ponto. Então, mas, então você é de Anápolis e Goiás, e como é que começou essa trajetória toda? Porque assim, pela linha do tempo, você começou como modelo. Quando eu tinha 14 anos. Então vamos começar por essa parte. E óbvio, né? A gente vai um pouquinho em cada um, porque senão a gente vai precisar de 10 podcasts, porque é De uma muita. série do Netflix. Exatamente. Então, assim, o legal é a gente poder falar um pouco de cada tema, e eu vi que você tem alguns temas que você falou, esse tema aqui para mim ele é São bem importante importantes. falar e etc. Então vamos começar. Você começou a modelar com quantos anos? 14. 14 anos. Então eu era aquela menina sapeca do interior, simples, mas as pessoas falavam, ai, cara, você é bonita, você é bonita. E eu não tava nem aí pra beleza, mas o meu irmão mais velho, o Henrique, foi lá e me inscreveu no concurso da Elite, que naquela época era Elos Look, que depois virou The Look of the Year. E eu fui classificada e eu ficava assim, ai meu Deus. E eu ganhei uma semana de princesa em São Paulo. Você vinha para São Paulo, ia nos restaurantes maravilhosos, aquela coisa de helicóptero. E eu falei naquele oba-oba, vou, né? Quando eu cheguei aqui, que eu cheguei no restaurante, eles me serviram uma alcachofra, imagina. Olha isso. Primeiro que eu nunca tinha visto uma alcachofra, segundo que eu não sabia nem por onde começar a comer. E aí eu pensei, gente, o buraco é mais embaixo, né? E aí eu falei, nossa, eu vou ter que aprender Mas a isso com dominar. 14 anos, Com você já 14 anos. veio para São Paulo? Vim para São Paulo. Quem te acompanhou? Foi a própria equipe, né? Tinha uma equipe que cuidava, que eram todas menores de idade. A equipe da Elite naquela época, né? Que era a melhor agência do país. E aí nós ficamos, eles cuidavam da gente para ir para os desfiles, para aulas de passarela, aulas de etiqueta, enfim. E aí eu tomei consciência que eu precisava dominar aquelas regras, né? Com 14 anos, porque eu era uma bichinha do mato lá do Goiás. E assim eu comecei a minha carreira que não parou mais, né? Até virar modelo internacional. Olha. Mas eu não fiquei feliz com a carreira, engraçado, né? Quanto mais eu subia, mais eu questionava. E eu me lembro que um dia eu estava em Mônaco, numa festa dos sonhos, que toda pessoa gostaria de estar. E eu olhei para mim e pensei, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Quem sou eu, né? Porque as pessoas não se interessavam por quem eu era. Elas sempre se comunicavam com o que eu parecia ser, com a minha beleza. E falavam, ai, cara, você é bonita, bonita. E eu pensava, e o que mais? Tem mais coisa aqui dentro, né? E aí eu fui sentindo aquele vazio e uma vontade de querer saber mais de mim.
E depois de um certo ponto eu deixei a carreira e fui para as terapias alternativas. Legal você ter falado a respeito disso. Você modelou até com quantos anos? Com quantos anos você parou de modelar? Depende, porque assim, eu parei, depois eu arrependi e voltei. Não é que eu arrependi, esse meio, ele sempre estava me atraindo, né? Sempre me chamando de volta. E aí depois eu entendi, quando eu estava mais velha, que eu tinha uma missão e que eu poderia fazer aquilo de forma diferente, que foi quando eu comecei a ensinar etiqueta, comecei a trabalhar como diretora da ABAN em um outro momento, mas isso teve aí um gap de uns 10 anos. Ah, entendi. Mas, por exemplo, eu- você me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, quando você modela, né, o termo é esse, né, modelar, você não acaba viciando nesse processo? Você sente falta do glamour, aquela falta daquela bagunça, né? Bagunça no sentido positivo, de você ver aquela muvuca de um monte de cabeleireiro, E do roupa. dinheiro também, né? Ah, então, isso isso é a parte É, bacana, né? é viciante e é justamente isso que me incomodava, porque eu falava para mim mesma, tá, deixa eu ver qual o futuro das grandes modelos, como elas terminaram a vida delas. E o que vai ser de mim quando eu começar a envelhecer? Porque eu não vou estudar, eu vou ficar iludida aqui com a minha aparência até quanto tempo? E isso me incomodava bastante. Mas, como eu era humana também, me atraía. O que você falou é muito gostoso você ser cortejada, deificada, as pessoas ficarem cuidando de você o tempo todo, te dar uma roupa, te dar. Eu olhava uma lista de restaurantes e decidia qual que eu ia almoçar. Eu tinha estilistas para me vestir, presentes o tempo todo. E essa dualidade, ela me acompanha, na verdade, até hoje. Quando eu decidi sair, que fui para o mundo das terapias, lá no mundo das terapias eu descobri também que existia uma vaidade, e uma vaidade muito pior do que a do mundo da moda, porque a do mundo da moda ela é explícita. Você consegue entender, tem glamour, tem dinheiro, tem beleza, é isso. E no mundo da espiritualidade, as pessoas vêm com aquele verniz, eu sou compreensiva, eu sou maravilhosa, mas na hora do vamos ver, a vaidade e o apego ao dinheiro é igual ou pior. E aí eu entrei em choque também, porque eu falei, eu não quero ser bicho grilo sem dinheiro e falando paz e amor, mas eu também não quero ser uma pessoa superficial e uma mulher que não estudou, que não cuidou, que não teve família. E cadê o equilíbrio disso tudo? Porque eu também, como você já era viciada numa roupa bem cortada, numa comida bem servida. Então eu já não sabia, eu já tinha sido picada por aquele bom gosto. Mas eu não queria ser só aquilo. Aí até que um dia eu decidi, Carla, o que você quer? Eu quero ser um modelo de gente, um modelo de ser humano. Como que eu faço para ser um modelo humano? Um humano com excelência. Desde a minha parte física, que eu também gosto de estar bem cuidada, de me alimentar bem. Mas como não me perder em tudo isso, né? Como não sentir aquele vazio? Como fazer da minha existência algo maior do que uma mulher bonita que serve de troféu? Porque eu acabava atraindo homens que me tratavam como troféu. E dentro de mim tinha uma mulher profunda que queria conversar sobre filosofia, sobre autoconhecimento, coisas mais profundas. E é como se a minha aparência traía a minha essência. Porque a beleza, ela, até hoje eu não sei se dizer se ela é uma dádiva ou um desafio. Vou te contar um evento assim, simbólico, até para vocês que estão em casa e às vezes tem uma mulher que fala assim, eu não sou tão bonita e sofre com isso, né? Primeiro que as pessoas acreditam que as mulheres bonitas, elas têm que estar sempre felizes. Às vezes você fala assim, eu tô triste. A pessoa, nossa, mas você é tão bonita, porque vai sair, vai se divertir, como se a vida se resumisse nisso. E a mulher feia ou feinha, quando ela tem um homem que a ama, ele a ama pelo que ela é. E ainda mais, a feiura com o tempo ela só vai aumentar. Então você tem um ganho, né? A beleza vai diminuir, a feiura vai aumentar. Aumentar. Isso é brincadeira Verdade, agora. verdade. Então, Tá chegando a nossa, desculpa, ai, que delícia. chegando a nossa aguinha aqui, ó.
Obrigada. Você não quis aparecer hoje? Você ficou com medo, é isso? Nossa, gente! Nossa! Tranquilo, gente. Deixa eu ver aqui como é que ficou essa. Tudo bom? Bem, você, prazer. Seu Bebelier está entregando aqui a nossa aguinha de hoje. Maravilhosa, obrigada. Muito obrigado. Muito gentil da sua parte. E aí, como é que tá o podcast? Seu Bebelier? Seu Bobelê tá bombando. Tá bombando, aí, tá feliz, tá vendo? Eu gosto de conversar com pessoas assim, que ficam felizes. Então, ó, não deixa de se inscrever aí no canal do Seu Bebelier, tudo sobre vinhos. E no Brand Podcast, É. no Pod do Brilho também. Pod do Brilho. Que é gravado aqui também, por sinal. Exatamente, tá certo. Obrigado, Marcelão. Obrigado. Obrigada. Saúde, né? Saúde. Vamos lá, retomando o raciocínio aqui. E aí então você estava falando que você não queria só aquele mundo de glamour, e você se preocupou bastante com a questão da sua essência, e você queria se reencontrar, e na verdade não é reencontrar, na verdade você tinha um propósito de oferecer algo a mais. Primeiro para mim mesma, né? Uma satisfação, um crescimento interno e não só. Eu entendi rápido que o dinheiro, a beleza e a fama, ao contrário do que as pessoas pensam, não era sinônimo de felicidade. Você encontrou isso e falou, nossa, gente, você se sentia vazio, você se sentia vazia dentro daquele cenário que você estava vivendo. Num cenário que é o sonho de consumo de qualquer pessoa que está ali fora e que não conhece. Não, porque olha só, olha que coisa mais interessante, né? Porque assim, quem modela sonha em ser contratado por agências internacionais. Fala, ai, você já imagina quando você estiver modelando lá fora? Teve tantas novelas falando a respeito disso, que é o sonho das meninas e né, brincam de passarela e etc. De repente você foi lá e conseguiu conquistar tudo isso e ainda assim você não estava feliz. Não, e eu tive o privilégio de conhecer o John Casablancas, que na época era o Papa da Moda. A minha irmã já trabalhava na Elite, então eu já entrei pela porta da frente, né? Coisa que às vezes uma menina demorava muito tempo para conquistar. Então, isso acelerou o meu processo de entendimento que aquilo não era suficiente. É engraçado, né? Falar hoje para as pessoas, num mundo como a gente vive de vaidades, que ter dinheiro, fama e sucesso não era suficiente para mim. Caramba! Não, realmente é bastante interessante porque é uma visão de propósito, né? É uma outra visão, você falar. Eu não nasci para isso, né? Por mais que eu tivesse o desejo de conquistar e conquistei, já descobri o que é, vou pegar meu chapéu agora e vou embora. Vou embora, O que você fez? E aí eu tive que ter muita coragem para ser o que eu sou. Quando você parou de modelar, que você ficou lá aos 10 anos nesse trabalho, e depois você teve aquelas, não foi recaídas, né? Se você voltou a fazer o trabalho, qual foi a segunda atividade que você desenvolveu competência? Eu comecei a estudar esse mundo das terapias, então eu me tornei terapeuta Hora Soma, mas eu fiz várias formações de yoga, ativação do DNA, I Ching, Kabbalah, eu estudei muitas coisas até eu chegar na Hora Soma, que é uma terapia inglesa baseada em óleos, eles são bifásicos e coloridos, essa terapia tem mais de 40 países, e ela foi a mais profunda de todas que eu consegui usar todo o conhecimento adquirido anteriormente e ela fez um efeito muito profundo em mim. Então, na verdade, nessa época eu não queria me tornar terapeuta, eu queria estudar para me curar, para me autoconhecer. Só que eu fui estudando tanto, que chegou uma hora que eu comecei a transbordar. E essa terapia ela é muito interessante porque você fica diante de 122 frascos, você escolhe 4. De acordo com a sua escolha, dá para você saber como você está em todos os níveis, emocional, físico, mental e espiritual. E a princípio, você olha assim e fala assim, não é possível, uma coisinha dessa, vai... O que essa mulher está fazendo que ela vai saber? E quando a pessoa começa a fazer a leitura para você, você entende que se forma um campo entre você, os frascos e ela. E ali acontece algo, é como se... você se desnuda diante de si mesmo. Coisas que você sabe
de você intelectualmente, você começa a compreender de dentro para fora, porque você usa esses óleos na sua pele, eles são feitos com cristais, ervas, e São eles óleos essenciais. e eles são ativados através da cabala. E os óleos tratam o corpo físico, os pomanders, que é esse que eu usei em você, né, essa essência aqui, trabalha o corpo. Ela pingou aqui na minha mão. Aqui. Esse é o pomander rosa, tem Um aroma 49. maravilhoso. Assim. Sim, aqui tem flores, cristais, tem 49 ervas diferentes. O que ele faz? Ele faz com que, por exemplo, pomander rosa é para você se conectar com pessoas que você não conhece. Olha, que legal. Ele abre o seu campo, né, para que isso aconteça, e além disso, ele faz com que os seus chakras se abram quando eles estão fechados, para que você fique receptivo a esse novo momento e aprenda através dos neutrinos, que são pequenas partículas de estrelas que viajam quase a velocidade da luz. Então ele passa por você, pega informação do seu DNA, vai nas estrelas, passa por mim, pega a informação do meu, e isso acontece rapidamente, e aquela Carla que entrou aqui não será a que saiu. Muito legal. E Mas você você vê também. que antes de a gente começar, a gente teve a oportunidade de conversar uns 10, 15 minutos, né? Eu li ali, na verdade foi 40. Nossa, gente. O papo tava tão Tava tão gostoso, bom. né? Que daí que eu tinha até explicado para você que essa questão do tempo para você relaxar, porque, gente, é assim, aqui em São Paulo, né, tem um trânsito maravilhoso, né? E você sofreu para vir para cá porque ela tava na zona norte de São Paulo. Fiquei 1h40 no trânsito. Exatamente. Então, assim, ela sofreu, porque em São Paulo ela estava na Zona Norte e aqui nós estamos na Zona Sul. Então, para poder fazer esse trajeto, ela demorou só 1h40. Então, ela já estava no carro desesperada, dizendo: Meu Deus, eu vou chegar atrasada, mandando mensagem. Aí ela mandou mensagem para a nossa assessora, Fernanda Lara Roca, maravilhosa, que mandava mensagem para mim. Então, ficou esse campo: Ela está chegando, ela está chegando, ela está chegando. E deu certo de chegar. Só que quando você chega, é aquilo que eu falo sempre, né? Você precisa de um tempo para você respirar e tirar essa adrenalina que atrapalha esse bate-papo que a gente tem aqui. Então, Para você alinhar os corpos, né? Exatamente. E aí a gente já estava até climatizado, mas eu confesso que eu fiquei surpreso com o óleo que realmente você cheira assim, aí você vê que traz um bem-estar, né? Gostoso, você sente o aroma, assim, Ele equilibra, né? então. O seu corpo emocional. Muito legal. Vamos falar agora também, né, da sua lista completa, porque, gente, você ficou com o apetite de desenvolver competências, desenvolveu várias aqui. Sim. Consultora de etiqueta protocolar. Eu nunca tinha escutado falar nesse termo. Quando eu falei etiqueta, eu falei, eu tive aula de etiqueta na escola, né, mas não tem nada a ver com isso. Aí vamos lá, explica para o pessoal aqui, explica para gente o que é uma consultoria de etiqueta protocolar. Antes de explicar, vou te contar como que eu cheguei nisso, que também foi por um acaso. Lembra aquela menininha de 14 anos que chegou na frente do cachorro, não sabia o que fazer? Aí eu decidi que eu ia estudar, fui procurar uma professora, a melhor professora do país, que eu sou daquelas profundas, né? Quero ir no negócio até... E aí eu achei a Cristine Yufon, que agora ela é falecida aqui em São Paulo, e ela era chinesa, artista plástica, designer de joias, e eu fui até a casa dela para começar a estudar. E eu me lembro que quando ela abriu a porta, ela olhou para mim e falou assim: Carla Gomes, se você veio aqui para aprender a comer com garfo e facas, você pode ir embora, porque eu vou te ensinar muito mais. E quando ela falou isso, eu senti aquele encantamento por aquela mulher, e eu vi a beleza que existia dentro dela, né? Assim, a força, porque ela já era uma senhora, mas muito elegante. E eu comecei a estudar com ela, só que eu fiz o curso, terminei, depois eu comecei, falei, não tem curso para homens, porque na verdade eu queria ficar perto dela, eu já tinha esquecido até a razão que eu tinha ido lá, porque era tão agradável ver a casa dela com aquelas obras de arte, ela contar as histórias da vida dela, que ela foi modelo, enfim. Aí, Carla, posso? Aí tem curso para criança? E comecei a fazer. Aí chegou um dia que eu fiz todos os cursos, ela falou, olha, Carla, seu tempo de ir embora chegou. E aí eu comecei a transbordar, comecei a ensinar etiqueta, e o mundo da moda me puxando de volta, as pessoas me convidaram para dar etiqueta para aspirantes a modelo.
Só que eu comecei a fazer da forma normal e comecei a achar um pouco chata, né? Ah, etiqueta pela etiqueta. Aí eu comecei a juntar a parte da terapia, que eu também já tinha entendido, com a da etiqueta, para quem está no mundo da moda, descobrir um novo universo. Porque essas pessoas normalmente elas estão focadas no fútil, no superficial, na moda ilusória. E eu falei assim, olha, uma forma de entrar pela porta da frente, meio que disfarçadinha para falar de coisas profundas. E aí eu comecei a ministrar aula de etiqueta. Olha. E aí veio o desejo de escrever o livro, porque as pessoas começavam sempre a fazer a mesma pergunta. Ah, eu preciso dar um nó na gravata, não sei como fazer. Ah, tem um jantar formal e eu não sei como usar os talheres. E aí eu criei o meu livro, que é basicamente um livro é um guia rápido, formato de verbetes, que você tem um desespero ali imediato e você abre a página e já começa a resolver. Então, foi assim que eu me tornei uma professora de etiqueta. Só que o protocolo, como eu sou profunda, te falei, começo a aprender, eu falei, ah, tá, eu quero ir mais. E eu comecei a estudar os protocolos do judiciário, os protocolos das princesas, das rainhas, os protocolos políticos, para que eu pudesse fazer isso de uma forma mais humanizada. E aí eu me tornei professora protocolar, de etiqueta Nossa, mas protocolar. é muito interessante, porque quando você fala de etiqueta, a primeira coisa que vem em mente é a questão de não, olha a postura, a coluna reta. Não, Superficialidade. não, você não pode dar um tchau assim, tem que ser assim, assado, que não sei o quê. E aí vira e fala, pô, você não pode gritar, você não pode falar palavrão, você tem que falar baixo, né? Você fala bem baixinho. Não, e vem aquela coisa de fora para dentro. E aí quando eu começo as minhas aulas, você morre de rir, porque a pessoa para e fala assim, mas isso não é aula de etiqueta. Por exemplo, eu estava ministrando uma consultoria em Goiânia, numa loja de iluminação, a semana passada. E aí eu começo, por que você precisa ficar com a coluna ereta? As pessoas pensam, para ficar bonita para o outro, porque você falou, né? Ah, tem que sentar. Não, primeiro você precisa entender. Então tá, você tem os seus iscos que você precisa estar posicionado naqueles ossinhos do bumbum para que você alinhe a sua coluna, ganhe espaço entre as vértebras para que a energia flua e que você se conecte com o todo. E que você tenha atitudes conforme o seu eu superior. Então, se eu estou aqui, eu me desconecto. Se eu me posiciono, Vou até me posicionando depois dessa você aula. vai. Aqui, por exemplo, o seu diafragma está livre, que é o seu hara, que é o seu centro de poder, ele está bem posicionado. Só levanta um pouquinho o microfone que agora ficou bem mais baixinho. Desculpa. Não tem problema. Só E aí bota o que um pouquinho acontece? mais para fora. Mais pra Isso, frente. mais para fora. E aí você sobe mais ele, por favor. Mas- Isso. Pode forçar, pode forçar. Isso, Melhorou? melhorou. É isso. Então, aqui, o que vai acontecer? Se eu respiro, o prana, que é o ar que transforma o alimento em energia, ele precisa fluir no seu corpo. Então, eu preciso inspirar e respirar com profundidade. Aí, o que acontece? Eu vou comer menos, eu vou ter mais capacidade de presença, porque eu tenho 3 cérebros: o pensar, o sentir e o querer. Então, por exemplo, se eu estiver aqui agora conversando com você, pensando numa conta que eu tenho para pagar, ou na saudade do meu filho e com vontade de fazer xixi, eu não consigo integrar esses 3 cérebros e eu não tenho capacidade de presença. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, chega uma pessoa, você fala, uau, mas não é porque ela é bonita, é porque ela está presente. E aí eu estabeleço meu contato visual com você e realmente eu sou uma presença inesquecível porque eu parei, te olhei, me conectei e te ouvi. Porque a maioria das pessoas fala, tá, como você está? Tudo bem? Ela está tão preocupada em responder, em perguntar, mas ela não está ouvindo. Porque eu preciso de um espaço entre a sua fala e a minha resposta. Uhum. Mas eu preciso respirar. É engraçado você falar a respeito disso, que também tem a ver com a questão da etiqueta, que é, por exemplo, hoje você vem em restaurante, o casal está sentado um na frente do outro, mas os dois estão olhando para o celular.
Não, não tem não, e não é só um casal, né? Por exemplo, esses dias eu fui ao médico e ele olhava para a ficha, falava comigo, anotava várias coisas, mas ele Não te viu. não. Sabe quem é você? Ele sabe que você passou por lá porque ele olhou pela ficha. Sim. E é tão importante quando a gente olha nos olhos, né, das Verdade. pessoas, porque é a janela da alma, eu consigo me conectar com o seu ser. E você para, né? Quando a gente beija alguém, por exemplo, que você está apaixonado, você entra no Kairos, você sai do Cronos, que é aquele tempo do relógio, e você entra no Kairos e você fala, uau! Mas é porque você está pensando, sentindo e querendo a mesma coisa, que é beijar aquela pessoa. Sim. Então a sua atenção está toda voltada. Lógico que no dia a dia a gente separa, aí você volta, aí separa. Então, o nosso trabalho é se autorregular, né? Eu sempre falo para as minhas alunas, vamos nos autorregular, vamos buscar a presença de volta. Isso é uma disciplina, né? É O exercício uma filosofia de é uma vida. disciplina. Quando eu falo disciplina, não é uma questão de ser matéria. Disciplina que eu falo assim, de você ter a regra de fazer esses exercícios para você se reconectar, para você poder voltar, para você poder fazer, porque eu entendo que a rotina ou a bagunça, né, vamos dizer, de sua vida, que é tantas tarefas, etc., acaba te tirando desse centro. Mas você falou uma palavra, quando a gente pensa na etimologia da palavra disciplina, é disciplina. Você está cheio de si. Tá. Disciplina. Porque a gente pensa que disciplina é, vou acordar a tal hora, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Então, se você é uma pessoa disciplinada, cheia de você mesma, você com certeza será uma pessoa elegante. Porque a maioria das pessoas tem muito pouco de si dentro. Lembra lá da história da moda? Uma modelo que vive o tempo todo pensando como que as pessoas enxergam ela, como que ela está, como que o cabelo está, como que... Ela não tem tempo para se olhar. Você fecha os olhos, tá, agora eu tô vendo a Carla. Mas aqui fora eu tô cheia de estímulos de comparação e um ser não tem comparação. Porque a beleza tá na sua unicidade. E se eu me comparo, como é que eu vou comparar o incomparável? Meu cabelo. Meu cabelo não tem ninguém com esse cabelo. A sua pele, não tem ninguém com essa pele. Então, a comparação é a coisa mais estúpida e a gente faz isso o tempo todo, porque a gente não fecha os olhos para se olhar. Então, mas é que quando você... É engraçado que daí a gente vai viajando, você vai me trazendo umas coisas aqui, né, que vai chegando na mente, principalmente com essas colocações, que daí você vira e fala assim, quando uma pessoa, por exemplo, se separa de alguém, e aí a outra que... Porque sempre tem alguém que fica dolorido numa separação. E daí a outra pessoa vira e fala assim, eu fui trocado por uma outra pessoa. Aí vem a comparação. Ou para o homem é a questão da posição que a outra pessoa tem do trabalho, ou se é mais forte, mais musculoso, se é mais bonito, se tem cabelo liso. Eu falei, mas como é que foi trocado? Me trocou e é um cara cabeludo, e ela falou que nunca gostou de cara cabeludo. E aí você fica com aquele processo de comparação. Isso acontece para a mulher também. De sofrimento. Mas aí a gente tem duas questões básicas, né? Assim, primeiro, porque você não tem como você ser trocado, primeiro porque você não é um objeto, e a gente se objetiva em função do outro. E segundo, que você não se olha. Porque se você se olhar por dentro, não aqui fora, não tem como comparar. Porque você é único. Sim. E inclusive tem situações que você vira e fala assim, cai meme de internet que fala assim, o gordinho da van, o gordinho do Saveiro, que não sei o que, e ele pega um monte de mulher e ele se dá bem, e aí o outro cara fica, como é que aquele cara consegue fazer isso? Porque ele é gordinho e ele tem uma Saveiro, entendeu? Então assim, cria uns rótulos, uns preconceitos, que eu falo, que eu sempre digo o seguinte, não é a questão da aparência, é da maneira como a pessoa se porta, a maneira como a pessoa conversa. Eu acho que é como ela te faz sentir.
Também. A gente não esquece como as pessoas nos fazem sentir. E às vezes o gordinho te faz sentir uma princesa. E o bonitão lá da academia te faz sentir um lixo. E outra coisa que a gente precisa Verdade. normalizar é a rejeição, né? A gente não consegue lidar com a rejeição. Por quê? Porque a gente rejeita o tempo todo. Você já rejeitou uma namorada? Você já rejeitou um amigo? Você já rejeitou um cliente? Todos nós rejeitamos o tempo todo. Só que quando nós somos rejeitados, a gente fala: uau, fui rejeitado. Você vai ser rejeitado. Então você que está me assistindo, pelo amor de Deus, para de sofrer com a rejeição, porque ela é a coisa mais normal da vida e nunca vai parar até você morrer. Porque você vai ser rejeitado. Ou por um namorado, ou pelo chefe. Então você para e fala assim: por que eu estou sofrendo? E outra coisa, foi trocado? Tá bom. Quantas vezes você já trocou? O que você está colocando, inclusive, traz algumas questões, principalmente quando a gente fala de. Tem gente que você encontra e fala assim: nunca foi mandado embora de nenhuma empresa. Quando acontece, a pessoa vira e fala assim: um sentimento de rejeição. Não te querem mais ali. Olha que maravilhoso. Aí você entende que o quê? Que tá na hora de você fazer um movimento. Um movimento encerramento para de um outro ciclo lugar. para começar outro, E que né? vai ser muito melhor para você. Então, se você olha com aquilo, nossa, que oportunidade de movimento. Por exemplo, olha para a água, ela vê um obstáculo, ela não para lá para discutir. Olha, montanha, você me rejeitou, ela só faz assim e segue o curso e ela vai encontrar o mar. E a gente fica ali brigando com o fluxo da vida e a única constante na vida é a mudança. Eu sempre digo que as oportunidades estão no caos. Nossa vida é um caos, né? Então, é isso que eu falo, a oportunidade está no caos. Hoje como que foi esse encontro hoje? Não foi no meio do caos e a gente se alinhou? Você estava muito alinhado com o seu ser e eu também estava, porque eu aceitei uma coisa que eu não sabia exatamente o que era, você também não, mas você sentiu, você confiou, a gente entrou no fluxo e nós estamos aqui. Sim, sim, é assim que funciona, mas é o que eu falo, a zona de conforto eu acredito, eu sempre digo isso, a zona de conforto é um perigo, porque você fica cego, fica viciado, porque você estagnado, porque para você, aqui tá uma delícia, tá gostoso, eu tô ganhando meu dinheirinho, eu tô trabalhando, não me tira daqui, tá ótimo, que não sei o que. E quando acontece uma coisa que é imprevisível, principalmente quando você é desligado de uma empresa, né, de todo mundo que eu conheço, que aconteceu isso, também já aconteceu comigo, mas a questão é quando isso acontece, que é aquela questão algumas pessoas têm a competência da resiliência, de parar para refletir e falar o seguinte: se for para eu ficar chorando, eu fico deitado lá na cama, aquele lugar quentinho, lá no meu travesseiro. Mas a questão é assim, você tem sim que um momento de reflexão, acho que tem que ter, porque é uma questão de você também ter um aprendizado, porque você tem que entender os motivos pelos quais isso te levou naquela situação, mas também você tem que ser rápido no processo de levantar a cabeça e dar a volta por cima, né? Mas a reflexão é diferente da autoflagelação, né? E muitas vezes o nosso diálogo com a gente mesmo ele é muito duro. Às vezes, se um amigo chega e fala, eu pedi um emprego, você fala para ele: nossa, mas você é tão competente, você vai arrumar outro. E com a gente mesmo, você fala assim: de novo, você, mas também, você é assim, é um diálogo muito desumano, né? Então é hora do acolhimento, é hora da gente. Não, inclusive é onde desenvolve aquela síndrome do impostor, que você fala, será que eu era tudo aquilo que eu era? Você começa a se questionar. E eu falo sempre o seguinte: é uma oportunidade para desenvolver outras competências. Você é a prova disso. Sim. Muitas coisas que eu nunca sonhava na vida que ia só fazer. tem uma coisinha de diferente aqui, ninguém te mandou embora. Foi você que virou e falou: opa, tô pegando meu chapéu e tô saindo. Não, mas eu já tive situações, por exemplo, eu já fui rejeitada para vender carros, eu queria ser vendedora de carros, que minha amiga estava ganhando super bem, e eu cheguei lá e eu mandei o meu currículo, passei, chegou lá quando o moço me viu e falou assim: você nunca vai trabalhar para mim. E eu falava assim: por que se você escolheu o meu currículo? Ele: você acha que eu vou pôr uma mulher bonita como você no meu salão? Eu vou perder
os vendedores, os outros não vão vender nada. O homem que entrar aqui acompanhado com a esposa, ela vai tirar ele daqui sem comprar o carro e você vai me criar muitos problemas. E eu lembro que eu fiquei tão assim chateada à época e foi uma das melhores coisas, porque depois eu já comecei a trabalhar com a minha própria empresa e fiz algumas coisas que foram importantes para mim, mas naquele momento, se eu ficasse preocupada, ai, porque revoltada, eu teria perdido a chance, sabe? Eu nunca fui de ficar choramingando muito, não, ali naquele Não é, mas defunto. e outra, que bom que isso aconteceu porque te levou para outros caminhos que você desenvolveu outras competências. Então é o que eu falo. Se muitas vezes eu falo de propósito. Eu acredito muitas vezes que quando você tem alguma coisa muito fixa, que você fixou na sua cabeça que você quer fazer, e daí não dá certo, não dá certo, acontece alguma coisa que te tira daquele momento, que te coloca no... Você fala, gente, onde é que eu vim parar aqui? Por que eu vim parar aqui? Não era o que eu desejei, mas que bacana que deu certo isso daqui. Eu nunca imaginei que eu tivesse competência para fazer isso daqui. Aliás, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo desse negócio de podcast. A gente estava conversando a respeito disso. Então, Foi totalmente no fluxo, né? não foi uma coisa que eu E desejei. você não resistiu, olha que lindo. Não, eu tenho esse costume de ir fazendo as coisas. Sim. Tem muitas vezes que eu tenho pessoas em minha volta, familiares, né, que falam assim, você tá maluco, cara? O que você tá fazendo da sua vida? Onde você inventou isso? Eu falo, cara, como é que vai ficar assim? Aí hoje é uma visão completamente Você faz diferente. essa vida, você responde, vivendo ela. Exatamente, então, Da mas é que melhor assim, forma. no começo teve um monte de gente torcendo o nariz, críticas, falando não vai dar certo. Hoje deu certo. Aí hoje as pessoas, como é que você fez? De onde você tirou essa ideia? Porque Como é que você, começou? quando você se move, você incomoda quem está estagnado, né? A pessoa tem que se deparar com a própria estagnação. Sim, E aí você vira uma afronta, né? Porque ela tem que se olhar. Ela olha para você, se movimentou, deu certo e começa a falar assim: e você não vai se movimentar? porque daí Então ninguém também, atira pedras em como árvores você que não dá entende frutos, muito, né? e como você entende muito do ser humano, que a gente está falando aqui, também tem aquelas questões do eu não me movimento, mas eu também não quero que você se movimente. Sim. Porque se você se movimentar e der certo, eu vou ter que engolir isso. Vou ter que movimentar também. E outra fala, pô, mas pra que você foi fazer isso? Por que está dando certo? Não era para dar certo. Mas enfim, são questões que envolvem inveja, são questões que envolvem competição, né? Comparação. Então, assim, quantas pessoas não têm, já tiveram ou não têm inveja de você? Mas eu acho que as pessoas invejam mais o que você é do que o que você tem. Então, se você tem uma capacidade de resiliência, que é o que você citou, as pessoas invejam. A coragem, né? Sim. É uma qualidade invejável. Mas geralmente a inveja está mais ligada à questão do, nossa, como é que a Carla conseguiu aquele homem? Como é que a Carla conseguiu aquele carro? Como é que a Carla conseguiu aquele emprego? Como é que ela consegue aquela posição? Entende o que eu quero dizer? Porque todo mundo acha que assim, para algumas pessoas, Deus foi lá e falou assim, você vai ser o premiado. Tudo vai cair no seu colo, fácil, sem você lutar. Para outras pessoas eu vou deixar elas num lugar mais difícil na vida. Bom, não é assim que as coisas funcionam. Não. É luta, resiliência, é correr atrás. E é o lugar que você se coloca, né? A gente está onde a gente se coloca. É o que eu sempre falo, disciplina, ela faz você crescer. Se você começa alguma coisa, termine, porque tem um propósito. Não foi por acaso que você escolheu. Você vai descobrir se vai dar certo ou não na hora que você estiver desenvolvendo. Não deu certo? Não tem nenhum problema. Você guarda lá o seu diploma, um dia você vai Eu acho que essa coisa de não dar certo, ela é muito... Deixa eu ver como que eu explico. Eu acho que não tem nada que não deu certo. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu fui casada há 5 anos e meu casamento não deu certo. Claro que deu certo por 5 anos. Aí fala, eu estava em tal emprego, mas não deu certo. Deu certo. Deu certo no tempo que tinha que dar certo. Sim, sim. E às vezes aquele não deu certo, lá 10 anos depois você vai entender, nossa, mas estava tudo certo naquele não deu certo. Exatamente. Né? O Rubem Alves, eu amo os livros dele, e ele fala assim, eu só me tornei autor porque nada que eu sonhei se concretizou. Então ele tinha sonho de ser pianista, tinha sonho, eu não lembro tantos sonhos que ele tinha, e aí no decorrer
na busca desses sonhos, ele amadureceu tanto, sofreu tanto, que um dia ele começou a escrever. E olha, os livros dele são maravilhosos. Então, é isso que eu falo. Por exemplo, eu sou apaixonado por música. Já tive a oportunidade de trabalhar com música e etc. Não tocando e não cantando, mas trabalhando com quem cantava. E conheço, tenho muitos amigos hoje que trabalham nesse segmento. Sim. Eu toco violão, Uhum. mas eu não toco profissionalmente. Eu aprendi sozinho, com livrinhos de cifra e etc. E eu tenho uma torcida maravilhosa, que eu sempre cito isso no podcast, todo mundo dá risada, que eu vou lá na casa da minha mãe fala, pelo amor de Deus. Não toca. Eu vou na casa da minha irmã, ela fala, vamos botar caixinha. É aquele incentivo familiar. Mas é que eu falo assim, é lógico, hoje tá até melhor, porque muitas vezes eu falo assim, toca o violão, muitas vezes eu não levo, eu falo, vamos começar a tocar o violão, e aí o pessoal vai bebendo, que eu falo, a aceitação também tá na questão do estímulo, né? A pessoa vai bebendo, não, toca aquela, toca Raul, toca Legião Urbana, já tá começando a gostar, tá começando a mudar já esse discurso aqui que eu sempre coloco. Mas aí eu falo assim, por que não persiste? Porque o dia já é feito só de 24 horas, e a gente tem tantas coisas para fazer que você vira e fala assim, eu não tenho como desprender um tempo para poder estudar o violão, para tocar da maneira como eu gostaria de chegar. Uhum. E hoje também não tenho nenhuma pretensão de virar músico profissional, ou um profissional da música, então eu vejo mais como uma questão de lazer, e para mim tá ótimo do jeito que tá. Sim. Isso também é uma questão de aceitação, de virar e falar, esse patamar que você atingiu, para mim tá ótimo. Se eu não tiver uma companhia para tocar violão, eu toco sozinho também. Eu tenho um prazer de tocar sozinho. Pra você. Exatamente. E se eu cantar, eu falo, beleza, ninguém tá ouvindo. Não, e as pessoas têm mania de achar que você tem que ser excelente para poder fazer algo. É verdade. Te deixando feliz. Então, exatamente. E outra, o que eu falo para você assim, quando você quer o protagonismo, protagonismo significa você se expor. Você está aberto a críticas. Nem todo mundo vai gostar de você. E aí o que acontece, que a gente você estava rindo dos haters que eu estava falando aqui. Pela mesma razão, eles vão te odiar ou te amar, justamente porque você é o que você é, né? Não, então, tem hater que já segue as edições do podcast, fala assim, não gostei de nenhuma. E vou continuar te assistindo para ver se... É maravilhoso. Então, na verdade, ele é um fã. Ele é o maior fã. Exatamente, é o que eu falo. E o engraçado é que quem participa, contribui, critica, os haters. É porque eles enriquecem. Né? Os seguidores, eles não comentam. Eles não agregam nada. É a tal da fé morta, né? Então, eu fico lisonjeado, porque eu falo assim, como que pode ter uma avalanche de gente assistindo, mas que não tem coragem de ir lá e colocar o dedinho e falar, não, porque vai aparecer o nome do meu usuário, vai saber que fui eu. Ou se não, dá um likezinho, nada. Dá um likezinho, mas você não sabe quem deu like. Aí dá um likezinho, aí aparece uma churrada de lá. Exatamente, mas aqui não... Quando você parte para escrever e fala, pô, que edição legal, poxa, achei interessante essa parte, etc. Isso para mim é uma resposta muito bacana de que seu trabalho está sendo feito da melhor maneira, porque eu gosto muito do que as pessoas não gostam muito, né, de feedback. Porque a palavra feedback ela está sempre ligada a uma conotação negativa. Sim. E na verdade é uma oportunidade de melhoria. Sim, as pessoas chegam para você e viram e falam assim, deixa eu te dar um feedbackzinho, que ninguém faz isso, fala, vou te dar um feedback. Só o seu gestor numa empresa que fala, preciso te dar um feedback. Aí você fala, lá vem paulado. Mas está ligado sempre a essa questão. Então, dá uma melhorada aqui. É porque a pessoa teve que parar a própria vida, te observar e gastar um tempo para te dar um presente. Isso não é um presente? É um presente, dá um feedback. Eu lembro que uma professora de etiqueta, uma outra, falou assim, ai, Carla, seu livro é muito superficial. Aí eu falei, e o seu, como que é? Aí ela não tinha escrito nenhum, então assim... E aquele que você tem? Aqueles 10, você quer deixar, né? Porque tudo bem, você pode achar o que você quiser, sim, mas eu fiz, né? E por falar no livro... O propósito do livro, o que ele traz? Deixa eu mostrar aqui para as pessoas novamente. O propósito é ser tá aqui o livro, guia de primeiros socorros. Então, quando você abre, não tem enrolação. Eu quero presentear uma criança. Como que eu faço? Tá aqui. Eu quero dar um nó na gravata Windsor. Não sei como dar. Você vai aprender. Então, ele é um guia.
Guia prático que você vai deixar lá na mesa da sua casa e na hora que você tiver uma dúvida, você pode ser mulher, criança, adolescente, você vai ter as respostas. Ah, eu fui convidado para o casamento, não sei o que é traje social completo. Tá ali. A pessoa vai no casamento do outro com uma camisa verde fosforescente. Sim. Quer brilhar mais que a noiva. Enfim, você vai ter essas respostas práticas, mas está longe do conhecimento que eu entrego nas minhas mentorias, nas minhas palestras. E claro, não vou perder a oportunidade de pedir para que você autografe. Claro. Para mim que está a caneta. Já até quiser para você autografar aqui para mim, por favor. Porque esse é um momento super nobre e eu me sinto super lisonjeado. E eu te agradeço pelo presente. Aí você pode me tirar uma dúvida, por exemplo, já passou por alguma saia justa, assim? Em algum evento, em algum jantar que você não sabia o que fazer? Já passei sim. Eu já tive a oportunidade de participar de jantares que tinham aquela infinidade de garfos e facas e copos, e você não saber qual é o copo do vinho, que você não sabe qual é o copo da água, que você não sabe que copo que é. Você fala, gente, pra que tanto garfo e faca se eu só preciso de um? Porque essa é a pergunta mais comum dos talheres e do copo. Para quem quer saber mais sobre copo, eu recomendo estudar os cristais Riedel. Riedel é um moço que ele é um engenheiro austríaco que ele explica por que o copo é tão importante. Então ele fala assim, é melhor você beber um vinho barato no copo certo do que um caro no copo errado. Aí ele vai explicar como que as moléculas do vinho, ao entrar em contato com o cristal, se rompe, exala o buquê e aquilo vai nas suas narinas ou nas papilas gustativas adequadas, se é no começo, no meio, no céu da boca. E ele criou uma taça de champanhe que tem, normalmente a champanhe fica borbulhando no copo todo e ele fez um furinho lá no meio e ela só fica no meio assim, então é bem sofisticado. Nossa, olha que engenharia, hein? E ele fala, né, que a forma para você nunca também pegar no copo com perfume, né, o copo de vinho, que a gente não tem uma taça aqui, porque o calor da sua mão pode alterar o sabor do vinho e o perfume também. Então, quando você for apreciar vinho, gente, não passa perfumes no pulso aqui perto, ou creme. Sim. Eu aprendi no podcast do Marcelo, né, do Seu Bebelier, que todas as vinícolas e sommeliers que vieram aqui, eles falam assim, não, você tem que pegar na tulipa, a parte de baixo, não pode colocar a mão no copo. Ele falou, é deselegante. Além de deselegante, você altera a temperatura, o sabor e o aroma. É deselegante, inclusive, a quantidade de vinho que você coloca no copo, né? Porque fala assim, não, pelo amor de Deus, se você pegar uma taça de vinho e colocar metade da taça de vinho, é deselegante. Porque mesmo quando você precisar fazer exatamente. Para instalar o buquê, você não tem espaço, né? A gente sempre precisa do espaço, lembra? Mas assim, a regra básica, lógico que é uma regra bem básica, que o copo maior para água, o médio para o vinho tinto e o menorzinho para o vinho branco. E aí a gente tem as taças especiais de champanhe, conhaque, que elas são bem assim específicas, né? E para isso você tem que fazer o meu curso. Olha, que curso deve ser uma delícia esse curso aí. Depois você passa que olha, com certeza. Sim. Aliás, você pode passar os links de referência, você pode passar todos porque a gente coloca na descrição do vídeo. Então, vai sempre estar na descrição do vídeo. Porque depois, obviamente, no final da edição, você vai falar das suas redes sociais, eu vou pegar suas redes sociais e vou deixar lá para que as pessoas possam fazer contato com você. As redes sociais, a mais importante é o Instagram. I'm Carla Gomes, é super fácil. E lá eu tenho vários links do livro que vocês podem comprar pela Amazon também. No Brasil. Então, é legal, porque depois eu vou pegar o link da Amazon e vou colocar na descrição do vídeo, porque daí se as pessoas que têm o interesse e estão nos assistindo, elas podem... E se você quiser um livro autografado, personalizado, você pode mandar um direct no meu Instagram, que eu respondo todos como você. Todos os meus seguidores não são comprados, são genuínos. Eu acho que eu tenho, 9.000, mas são íntegros. Maravilhoso. E hoje é uma raridade, né? Você olha lá, a pessoa tem 20.000 seguidores e 2 curtidas. Olha, não, isso é muito bacana. Agora,
Vamos falar de outros pontos aqui, porque a gente só falou de 3 pontos, gente. Sim. Então, na verdade, falamos de 4. A questão de você atuar como colunista social. Olha que bacana. Fala um pouquinho pra gente. Quais são as editorias que você Foi atua hoje? totalmente por um acaso, né, como apresentadora de TV, que me levou para o colunismo. Então, eu vou explicar para vocês entenderem o contexto. Eu estava numa festa que não tinha nada a ver com nada, não sou jornalista, não sou nada. E eu comecei a conversar com um moço muito simpático. Ele falou assim: Cara, você pode dar uma entrevista amanhã no meu canal? Eu falei assim: Como assim? Entrevista sobre o quê? Ah, é sobre essa hora soma que você está falando aqui, que ele perguntou com o que eu trabalhava. Uhum. Eu falei: Posso sim. Cheguei lá no outro dia, ele falou assim: eu vou te dar só 15 minutos, era época de eleição, governador, não lembro o que é. E vou te dar só 15 minutos. Eu falei: Olha, você que me convidou, pode dar os minutos que você quiser. Eu estava assim, bem despretensiosa. Uhum. Aí cheguei lá, o programa ao vivo, e ele falou assim: Ai, Carla, faz uma consulta simulada. Que eu levei os frasquinhos da oração. Eu falei: Olha, não tem simulação, não. A hora que fizer, a coisa vai acontecer. E ele começou a rir, porque ele não tinha o menor conhecimento e aquilo para ele era meio que brincadeira, né? E aí eu comecei a fazer, de fato, a consulta para ele. Ele começou a se emocionar, que a gente entrou no assunto de relação com o pai, abandono, e ele era filho único que o pai tinha abandonado, enfim. Eu sei que os 15 minutos viraram 20, que viraram 25, que viraram 30, que viraram 35. E sabe quando você sente aquela movimentação, papelzinho chegando, a produção falando e tal, até a mãe dele ligar. E a mãe dele ligou e falou assim: Olha, não sei quem é essa mulher, mas você vai contratar ela agora, porque foi a melhor entrevista que você já Olha fez. que legal. Aí ele falou assim: minha mãe ligou. Aí quando terminou o programa, ele ficou assim. Eu estava falando um pouco das essências das borboletas, que é uma essência bem sutil. Da Tisica Pusica, que é aquela borboleta marronzinha, que ela tem a frequência da cor turquesa. E eu estava explicando para ele. E ele olhava para mim assim, com uma cara, como se diz: De onde saiu essa mulher? De que nave que ela caiu? E aí ele respirou e falou assim: Olha, gente, eu terminei essa entrevista com mais perguntas do que respostas. E vai ser muito difícil para mim falar de política depois de conversar com ela e com essa leveza e com esse cheiro É e aroma. verdade, é verdade. Aí, quando terminou o programa, ele falou: Cara, eu vou te dar 30 minutos de programa. Eu falei: 30 minutos, eu vou fazer o que lá? Pra você ter ideia, a falta de intimidade que eu tinha com a câmera, eu ficava com o braço assim e não tinha patrocínio. Ele falou assim: Ah, Carla, põe o seu sofá, vai na sua casa, busca coxinha. Eu falei: É boa ideia, a coragem da pessoa. Fui lá, busquei, comecei a falar. Eu sei que em 3 semanas eu tinha mais audiência que ele, que era o dono do canal. E 4 semanas depois, o dono do jornal me convidou para ser colunista. Eu falei: Eu, colunista, eu não sei escrever assim. Já vim logo com aquela mente, colunismo, superficialidade, fui bem preconceituosa, né? Igual o mundo da moda. Aí eu falei assim: mas você falou assim: você pode dar umas dicas de etiqueta? Eu falei: e eu gosto. E aí eu comecei a fazer um colunismo super diferenciado. Depois eu vou te mandar umas colunas para você colocar aí. Legal. Então eu falava assim, por exemplo, você era o governador e estava numa festa. Em vez de falar: o governador Marconi Perillo estava na festa, tá? Eu falava assim: a flor da lapela do terno do governador, que foi cultivada na Tailândia, chegou ao Brasil ao ano tal, parará. Então eu fazia toda Você fazia todo. uma mise-en-scène, assim, sabe? E aí eu comecei a ter prazer e as pessoas começaram a colar. Eu dava dicas de elegância, as pessoas começaram a recortar e guardar. E quando eu ia no supermercado, aí que eu vi o sucesso. Você falou isso, você falou aquilo. E eu sei que eu me encontrei. Falei assim: gente, é muito linda essa profissão, porque a pessoa acha que ela te conhece. Porque ela conversa com você com maior intimidade. Por exemplo, se eu assistir muito o seu podcast, eu acho que eu tenho intimidade com você. Sim, né? sim. Isso é maravilhoso, porque não as precisa ir pessoas muito começam a longe. Você compartilhar. está falando isso, mas, por exemplo, quantas pessoas até no filme Os Filhos de Francisco, quando o Cid Moreira fala boa noite, aí o pessoal olha e fala: Boa noite pro senhor. Desse Eu jeito. quero falar: Tranquilo aí pro senhor também. Que não sei o quê. Aí eu ia pro supermercado e as pessoas falavam assim: aquele livro que você falou, aquele dia que aconteceu, e eu pensava igual você, assim, que eu não lembrava mais. Eu falei: Nossa, meu Deus, o que eu falei?
Então foi uma descoberta, uma autodescoberta muito linda, a meu respeito, um talento que eu nem sabia que tinha. Mas isso é muito legal, porque assim, além de você estar passando uma mensagem no seu livro e todas essas competências que você desenvolveu, essa experiência, esse conhecimento, você está compartilhando. Sim. Isso é que é muito bacana, compartilhar. Você mudar a vida das pessoas de alguma maneira, né? Você se torna imortal, porque ela fica assim, a Carla falou tal coisa, é muito lindo isso. Então, imagina quantas pessoas não estão nos assistindo agora, quantas mulheres não estão nos assistindo agora que devem estar, assim, encantadas com tudo que você está falando e que vão acender aquela luzinha e falar assim, preciso falar com Vou essa seguir mulher. meu sonho. Exato. Vou desenvolver, vou Não me fala mexer. comigo que é perigoso, vou te tirar da zona de conforto. Olha, com certeza, isso é muito legal. Deixa eu. Bom, legal essa parte da coluna social. Agora, apresentadora do programa Encontro, Encanto é o óculos, pela TV Anápolis. Quanto tempo você está. Como que foi esse convite primeiro? Foi assim, acabei de contar nessa festa, O programa. O programa foi consequência dessa entrevista. Se você estivesse falando da coluna que foi para escrever e etc. Então, aí eu fui pro programa, né? Que eu falei, vou passar. E aí o dono do jornal me viu atuar no programa Tá. e me convidou para escrever no jornal. E aí eu falei para ele, não, eu não sei escrever. Aí eu comecei a fazer essa coisa de, né, mais assim, elitista, mais poética, um colunismo poético. E comecei a dar as Quanto dicas. tempo o programa está no ar? Já tem muitos anos, nem sei quantos, 15 anos. Olha que bacana. Muito bom. E é uma experiência diferente, porque assim, quando você falou a respeito do posicionamento de pegar amizade com a câmera, que a gente falou inclusive isso antes de iniciar um podcast, que eu falei que era uma dificuldade que eu tive também, porque por mais que você tenha experiências semelhantes, né, quando você vai em sala de aula falar, você está olhando para pessoas, você não está olhando para a câmera. Então, assim, tem gente que vira e fala assim, eu dou aula. Vai falar, legal, mas eu dou vídeo aula. É diferente. É diferente. Você ter contato com a pessoa, que você falou, fulano, senta aí, ciclano. E a câmera, ela não mente também, né? Porque aqui, eu tô olhando aqui, não tem como a pessoa me assistir e não saber o que é verdade, o que não é verdade, o que condiz, o que não condiz. As pessoas sentem a gente. Sim, mas é que assim, tem coisas que a gente vê bastante, né? Principalmente em jornais, que você vê as pessoas chegarem lá na frente da televisão e falam assim, eu não fiz isso, se achar, pega pra você. E vai lá, procura e acha e tem. Mas se você olhar nos olhos da pessoa com verdade, você vai ver que os xistes, né? O Freud sempre fala dos xistes, que é aquilo que sai da pessoa sem que ela Você não pode ir perceba. para Brasília, né? Você não pode se envolver com política, porque se você fizer, você acaba com a carreira de bastante gente, né? Então. Eu acho que eu nem consigo muito me misturar, né? Eu acho que fica complexo. Sei é outro ponto. E vamos adiantar aqui, porque senão não vai dar. O programa já tá voando aqui. Muito gostoso. O programa tá voando. Bom. Como que foi essa questão de levar estilistas brasileiros para fora? Eu era diretora da Associação Brasileira das Agências de Manequins e Modelos. O John Casablanca era um dos presidentes da Elite à época. E ele organizou um evento em Miami que reunia os aspirantes a modelos e aspirantes a estilistas. Então, por exemplo, o Samuel Sirnansky, que é um estilista super famoso hoje, à época, quando a gente fez o convite para ele estava assim, com a luz e a água atrasada, só para você ter ideia do nível, porque ele ainda não tinha consciência do próprio talento. Então, nós pegamos esses estilistas, projetos de estilistas, pessoas que sonhavam com esse sucesso, escolhemos a dedo e levamos para Miami, para que depois disso o mundo soubesse quem eram eles. Por exemplo, no caso do Samuel,
Eu me lembro que teve uma apresentadora de TV lá de Miami que comprou todos os vestidos dele. E eu me lembro que quando ele era tão assim humilde, não tinha consciência, que ela chegou para ele e falou assim: qual o preço desse vestido? E sei lá, ele respondeu à época, 1.500 reais. A hora que ele falou de reais, eu pisei no pé dele e falei dólares, que já era muito barato. Olha só. E ele não tinha. E ela falou assim: não, então eu quero todos. E ele é assim, é tão artista até hoje que ele pega o cigarro, aí ele queima as rendas para fazer o detalhe. Então ele faz roupas que são exclusivas, criativas, que só ele é capaz de fazer. E ele estava assim, perdido, né? Um gênio perdido. E a gente pegou esses estilistas. A gente, né? Eu só fui o veículo, mas a ideia era do John. E ele me contratou para que representasse esses estilistas em Miami. Então foi muito gratificante. Nós ficamos lá 30 dias com modelos do mundo inteiro. Tinha outros estilistas de outros países talentosos também, mas que todos saíram de lá com uma visibilidade internacional. Lembrando que nessa época não tinha Instagram, nem Facebook, nem essa facilidade que a gente tem, né? É que as pessoas acham que Facebook, Instagram nasceu assim, chegou. Não, mas teve Orkut antes, né? Tivemos uma fase de ensaio, quando né? eu fiz o meu primeiro programa, não tinha nada disso. Nada disso. Então, assim, é na unha, né? É ali você conquistar o seu seguidor, o seu telespectador com talento. Não tem tráfego pago, não tem filtro, não tem nada. E outra, o que eu falo, né? Eu sou da. Isso envelhece muito, mas você fala assim, eu sou da época que quando acontecia alguma coisa, você escutava alguém falando na rua, aconteceu alguma coisa porque passou no rádio, você tinha que aguardar o Jornal Nacional para ver na televisão, e no dia seguinte saiu no jornal impresso. Nós somos da mesma época, tá? Só pra falar. Não, mas é o que eu falo, é assim, as pessoas acham que assim, nossa, a velocidade da informação tá aí. Mas a gente estava falando, antes de começar, a gente estava falando muito dessa questão de síndrome de ansiedade, etc. E eu estava vendo alguns artigos importantes falando a respeito dessa massa de informação que você tem. Obesidade mental que a gente Que você lê tudo e não lê nada ao mesmo tempo. E você também fica vulnerável. Cria uma frustração porque você fala assim, nossa, eu tô de fora, eu esqueci meu celular em casa, eu preciso voltar para pegar meu celular. Então, assim, se tornou uma ferramenta elementar, porque você tem que estar conectado o tempo todo, e você tem que estar olhando todos os portais o tempo todo, que você tem que olhar as redes sociais o tempo todo para saber o que está todo mundo falando. E aí vem a questão da velocidade da informação e de como você consome isso. Então, e de quanto isso se desconecta de si mesmo, faz com que você se desconecte. Porque você fala assim, o tempo todo, tá acontecendo um monte de coisa nesse momento. Eu sempre falo isso. Eu desligo e coloco no modo avião o meu telefone no momento que eu tô no podcast, porque eu me entrego no podcast. Sim, você está presente. O momento, está presente. Né? Então, por mais que eu esteja olhando ali, eu estou escutando aqui, eu estou olhando ali para poder pegar um melhor ângulo, vou pegar os melhores takes do momento que você falar uma coisa que vai mudar, que daí vira um corte, para poder fazer com que as pessoas falem, pera, o que ela está falando ali? Peraí, deixa eu ir lá assistir essa edição aqui. Então, tudo isso é a estratégia da gente poder levar a informação que você está trazendo, que é tão rica, para o maior número de pessoas. Sim. Né? Porque, assim, a ideia não é trazer ninguém aqui que chega aqui para poder falar, não falar nada, tem que deixar uma mensagem. Sim. E eu acho que a gente está vivendo um momento que você até colocou algumas coisas que daí eu vou pedir para você explicar isso, mas a questão é, quantas mulheres não estão em casa que elas estão lá sendo oprimidas, no sentido de você não vai fazer nada, e aí a pessoa está precisando de um empurrão, de uma palavra amiga, de se identificar com algumas coisas, para que ela possa se desenvolver. E de repente você está tocando o coração de tantas mulheres que fala assim, amanhã já começa, e amanhã eu vou resolver. Você sabe que eu saí de um relacionamento abusivo, que eu já tive 2, por causa de um livro. Mulheres Inteligentes, Escolhas Insensatas. E eu lembro que quando eu li, eu comecei a ler no comecinho da noite, esperei meu filho dormir, acabei de ler e no outro dia eu tomei uma decisão.
Ou seja, um livro muda a sua vida se você realmente absorver. Mulheres que amam demais, também que hoje tem até o AMA, que é o grupo de apoio. E eu me lembro quando eu olhei aquele gráfico, o lugar que você está, onde você chega, o que você tem que fazer para sair, eu estava aqui. O fundo do poço era aqui, eu estava aqui. Caramba. Aí eu percebi que eu já tinha o cartão Black. Você tem cartão de acesso à sala VIP, né? Eu tinha cartão de acesso ao fundo do poço. E aí eu falei, gente, eu não posso mais fazer isso comigo. E as mulheres que estão aí me assistindo nesse momento, né? Não se submeta a nada nem a ninguém, porque não vale a pena. Não, realmente, eu acho que é uma mensagem super forte e de verdade seria bom se o mundo fosse onde as pessoas pudessem fazer tudo que elas têm vontade de fazer e elas não se sentirem aprisionadas pela vontade do outro, né? Mas a gente sabe, né, que a gente pode. A gente pode fazer o tempo todo. Independente da sua idade. Mas a questão da coragem também, né? Eu conheço várias pessoas que têm uma relação próxima e que viram e falam assim, poxa, eu queria tanto poder fazer isso, mas não posso. Queria tanto poder fazer aquilo, mas não pode. Não pode, não quer. Mas pode, né? É porque quando você quer mudar de vida, você precisa se responsabilizar por você. E a gente quer cuidar de todo mundo, menos da gente. Porque cuidar da própria vida dá muito trabalho. Então é mais fácil falar, eu tenho filhos, eu não... É o governo, é o dólar, é o... Mas isso não está ligado à zona de conforto também? Porque você verifica... Eu acho que mais a dependência. Eu acho que nesse caso, principalmente da mulher, a dependência emocional. A dependência psicológica, financeira, né? São vários fatores, vários nuances. E o que eu percebi com a minha própria experiência é que tanto faz o tipo de dependência que você tem, se é química ou emocional, a parte do seu cérebro que é ativada e que te pede de move on, de fazer o seu movimento, ela é a mesma. Então, por exemplo, não tem diferença de uma mulher dependente emocionalmente do marido, mesmo que ele seja um agressor mental, físico, espiritual, financeiro, de uma pessoa que é viciada em cocaína, por exemplo. Caramba. Porque você tem que passar pelo mesmo processo de desconexões neurais e crise de abstinência, né? É um assunto profundo para a gente tratar aqui em tão pouco tempo, mas é isso. Então, precisa ser tratada com essa seriedade, porque você está fisiologicamente viciada em sofrer. Olha aqui. Já tive algumas experiências. Viciado na carniça, sabe assim? A gente pensa que a gente só vicia em coisa boa. Então tá, e às vezes tem mulheres, eu tinha uma amiga que ela tinha horário para apanhar, né? Então sábado à noite ela sabia que o marido ia chegar bêbado e ela sentava e esperava. E ela conta isso. Com naturalidade. Ela falava assim, Carla, eu sentava, eu já estava tão condicionada e ela passou anos para conseguir sair disso. E aí as pessoas falam assim, isso é fraqueza. Eu falo, gente, isso tem que ser visto como uma doença. A pessoa está doente, emocionalmente doente. E ela não consegue, muitas vezes ela não consegue sair sozinha, ela precisa de ajuda. A gente já recebeu. A decisão, né? A gente já recebeu algumas pessoas aqui, inclusive psicólogos, que viram e falam assim, cara. Mas ela tem vergonha, né? E ela não aceita, ela não assume aquilo nem para ela mesma. Basta ver os casos de violência física que a polícia chega e vira e fala, quer denunciar? Ela fala, não. Não, e as que denunciam volta atrás. Vai lá e fala, retira. Ou então entra com medida protetiva e depois vira e fala assim, você vai lá retirar. E que infelizmente acaba alguns casos chegando à finalização. A pessoa perde a vida porque a pessoa foi lá e retirou e a pessoa fala, agora não tem mais medida protetiva porque você retirou, então agora a gente vai finalizar essa história. E a pessoa vai lá e acaba cometendo uma agressão final em relação a isso. Então é que eu falo assim, o mundo tá principalmente depois da Covid, muitas pessoas estão precisando existe uma outra, eu escutei isso aqui, que existe uma outra pandemia que é da saúde mental das pessoas. Sim. Né? Então a normalização das coisas, você vira e fala, tá normal. E a normalização do desrespeito diário, né? Você é louca, frase como você é louca. Por trás desse você é louca tem tanta
Lógico que você tá louca, né? Ninguém te escuta, ninguém te respeita. E o abusador, normalmente, ele é muito bom em reverter, né, as falas. E aí você é sempre culpada. Não tem diálogo. E se tem, ele se volta contra você, é de enlouquecer mesmo. Verdade. Engraçado, vendo você falar desde o início do podcast, você é linear, né? Você é assim, super linear, regular. Você fala baixinho. Eu não consigo ver você nervosa. Eu sou muito nervosa. Eu sou muito brava. Eu sou capaz de bater, quebrar tudo. Nossa, gente, não Então, consigo assim, imaginar. Mas eu, Não consigo tenho imaginar. muito controle de quando, como eu vou usar essa. Hoje, né? Porque na adolescência não. Mas eu aprendi muito a domar minha leoa. Mas hoje eu sinto muito prazer também em usá-la quando eu sou desrespeitada. Então, quando eu estou dentro do meu direito, que eu sei que aquilo é o meu espaço, que ele é invadido por ter sido tão desrespeitada e violentada de todas as formas, a vida toda, né, por parceiros, eu me posiciono. Hoje você se dá o direito de não aceitar nada e nem 1% de qualquer tipo de assunto que invada o seu espaço. Mas demorei anos para conquistar isso, e as mulheres que estão me assistindo, você precisa se dedicar. É um projeto. Você precisa se dedicar com leitura, com autoconhecimento, com repetir, porque você vai falhar, você vai voltar para o ciclo de abuso. E tá tudo bem. Só que não tá tudo bem você parar de cuidar de você e querer fazer diferente, porque as mulheres se acomodam. Aí elas começam a achar desculpa na idade, no número de filhos, na condição financeira. E para quem quer, sempre tem uma saída. Sempre tem. Verdade. E outra, que eu falo sempre, né? Existe muita gente que vira e fala, independente das crenças de, depois que você morrer, você vai ter uma reencarnação. Eu nunca vi ninguém voltar. Eu acho que eu respeito a crença de cada um enxergar as coisas, mas o mais aquela a vida é uma só, aproveite ao máximo. Né? Você não vai esperar a próxima vida para você ser feliz. Então, Não. Né? Faça agora. Se entregar, né? Exatamente. E não tem desculpa. Mas é o que eu te falei. Ser a gente, você ter coragem de ser você é muita coisa. E você ter coragem de cuidar da sua vida, a mulher que foi condicionada a ter que cuidar do outro e usar isso como desculpa muito bem, eu acho que vocês precisam se responsabilizar mais pela própria felicidade. Porque a felicidade, ela é única, né? Ela é muito particular. Cada pessoa é feliz de um jeito. E cada pessoa também se sente desrespeitada de um jeito. Sim. Então, por exemplo, se você conhecer um homem com uma mini saia e depois de 6 meses ele não quer que você use aquela mini saia, sendo que foi aquela mini saia que fez, inclusive, ele se atrair por você, por que você permite? Né? Assim, até que ponto que você dá a chave para que ele bagunce a sua casa interior? E também tem aquela história, né? Quando você conhece alguém e você se apaixona por essa pessoa, por que você quer mudar a pessoa? Não, isso não é amor, né? Não faça assim, não penteie o cabelo assado, não faça aquilo, e etc. Então assim, mas você conheceu a pessoa e ela já tinha a vida dela. Por que você quer mudar a pessoa? E vice-versa, né? Também tem mulher que quer mudar o homem também. E o mais interessante é que quanto mais você muda por ele, mais ele se afasta de você, porque ninguém gosta de ninguém fraco. Você gosta de gente fraca? A gente não admira. A admiração, exatamente. Você não pode domar o outro. Tem que ter sempre um quezinho de conquista, né? Tem que ter a atratividade está relacionada, muitas vezes não, a maioria das vezes, a questão do posicionamento, de quem você é, independente de ter ou não ter dinheiro, ter ou não ter sucesso, não tem nada a ver. Autenticidade. Exatamente, você ser uma pessoa autêntica, de você virar e falar assim, o posicionamento dele é esse, legal. Pode ser um posicionamento que eu não tenho curtido muito, mas ele se posicionou. Eu já escutei, aliás, recentemente uma pessoa falou assim para meu amigo muito próximo, virou e falou assim,
Ah, eu escutei uma verdade, não era a verdade que eu queria ouvir. Não era aquela verdade que eu queria escutar, mas eu escutei aquela verdade. Sim. E eu tive que aceitar, porque era uma verdade, entendeu? Aí virou e falou assim, mas eu queria ter escutado era uma outra coisa, mas, enfim, Essa é a que deu. essa é que deu. E me calou, porque eu respeitei, porque era verdade. É porque a verdade ela silencia, né? Ela tem uma força gigante. Mas eu acho que as mulheres também, algumas, elas manipulam, né, através da sexualidade o que elas recebem é muito triste, né? Porque o homem está sempre ali pronto para aquele domínio financeiro. E ela manipula através da sexualidade, ou seja, não tem vítima. É. Então, assim, eu estou fazendo amor porque eu amo ou porque eu quero controlar? Então, você que está em casa, pensa. É verdade. Vou fazer só uma pausa para fazer uma entrega aqui para a gente poder caminhar para o final. Nosso assunto é maravilhoso e a hora está voando. Sim, sim, sim. Vamos lá. Bom, pessoal, tá gostando do nosso bate-papo de hoje? Olha, eu vou falar, essa edição tá fantástica. Olha quanta coisa a gente falou aqui. E ainda tem mais coisas para falar aqui que deixamos umas cerejinhas para o final. Bom, eu quero falar com você que está aí do outro lado, que tem um projeto musical, seja banda, grupo, dupla, cantor solo, cantora. Você precisa de divulgação. Um alicerce importante para quem tem um projeto musical é a divulgação. Então, dá uma olhadinha aí no recado da FLR Comunicação e a gente volta já. Viu aí o recadinho da FLR? Fernandinha, obrigado, um beijo. Responsável pela visita da Carla aqui, o Gui também, né? Então, ele é obrigado, viu? Um doce a Carla e uma edição fantástica. E, Fernanda, meu recado para você é muito simples. Fantástico o trabalho que você desenvolve. Obrigado pelo carinho de sempre, de cuidar do nosso podcast aqui, de trazer convidados que realmente agregam, né? Então, parabéns aí pela iniciativa. A Fernanda também é uma guerreira, né? Então, parabéns pela iniciativa por lançar a FLR Business, que faz um trabalho fantástico para as empresas aí em termos de divulgação, projeção no mercado, enfim, tem uma série de serviços aí voltados para a empresa. Então, pensou em divulgação, FLR Comunicação. Voltando aqui, Carla, vamos lá. A gente está chegando quase já na reta final do nosso programa, mas, claro, eu não poderia deixar de passar por essa questão que me intrigou. Além de tudo isso, advogada? Sim, porque eu fui. Minha filha teve leucemia. Então vamos lá, vamos contar essa história aqui, que essa história, além de emocionante, ela vai trazer bastante reflexão. Sim, ela. E de repente eu tive que parar toda a minha vida, né? Apresentadora de TV, colunismo, formadora de opinião, para viver no hospital de câncer por 3 anos. Você morou no hospital? 3 anos. E lá eu comecei a descobrir as histórias das mulheres, e era um hospital público, e eu fui parar na pública, e elas me chamavam de mãe chique, era muito engraçado. E elas vinham me pedir dinheiro às vezes. Mãe chique, você pode dar um dinheiro pra gente? Eu pensava que ela ia pedir, sei lá, R$ 5, 10. Elas pediam 50 centavos, porque o pão de queijo era 25 e o café preto 25. E aí quando eu perguntava para ela, o que sua filha tem? Uma tal de leucemia, ou seja, ela não sabia o que era leucemia, porque era uma pobreza, não era de dinheiro, era de família, de intelecto, de informação. E eu fui ficando muito tocada com a história daquelas mulheres. E aí eu vi as médicas chegando e falando para ela, sua filha está neutropênica. Eu pensava,
Eu que sou uma pessoa que tem família, estudo, entendimento, não sei o que é neutropênico, imagina essa mulher que é quando a criança está com a imunidade baixa. E aí eu comecei a conversar com elas, comecei a estudar o direito delas, que elas tinham direito ao LOAS, que era um salário mínimo, e ninguém falava para elas. Que ela tinha direito a tratamento fora do domicílio, ninguém falava. E eu comecei a estudar as leis de que elas tinham direito, estudar a linguagem médica para ler os exames e para instruí-las. Então, no meio da noite, eu comecei a tampar as câmeras com camiseta, roubar os prontuários e começar a ler para elas, para esclarecer e dizer, olha, você não pode dar conservante, corante, porque é isso, ela está com câncer, isso aqui é um tipo de câncer, é assim, é os tipos de leucemia, LLA1, L1B. E aí eu comecei a me revoltar e falei, gente, quando eu sair daqui eu vou estudar direito, eu vou voltar aqui e vou ajudar essas mulheres, porque não tem condição um negócio desse. Caramba. E aí, com o meu sofrimento todo, eu também passei por um processo de transformação profunda enquanto ser humano, porque eu presenciei a morte de 22 crianças. E quando eu saí de lá, eu era um outro ser humano. E aí eu fui estudar direito, me formei, fiz a parceria da Faculdade de Direito com a Faculdade de Nutrição para criar uma cartilha e com a Faculdade de Contabilidade para criar uma cartilha para as mães carentes explicando desde como alimentar essa criança até os direitos previdenciários que elas tinham até comecei a dar palestra nos hospitais, fiz almoço, que eu tenho foto ali depois, compartilho com você, beneficente com as pessoas ricas cobrando, por exemplo, naquela época, R$ 500 por um ingresso, para pegar esse dinheiro e levar para elas, porque eu sabia que tinha que ser o dinheiro, não adiantava você chegar lá com fralda, porque elas precisam de dinheiro, mas como eu conhecia a realidade, eu ia lá e entregava na mão de cada uma, sabia quem que ia precisar ou não. Precisei fazer as pessoas lá de fora confiar em mim, né? Porque dinheiro vivo na mão de qualquer pessoa. Foi um projeto lindo que eu fiz. E aí eu comecei a fazer essas parcerias com o juiz, de virar doador de medula, levar esse novo enfoque para as conciliações que eu te falei que no começo da nossa conversa eu fiz a minha tese da minha formatura dizendo que se você usasse os princípios das cores com as mandalas indianas para fazer uma conciliação, que você tornaria o judiciário muito mais humano. E aí, por exemplo, eu consegui que pintasse de lilás todas as salas de conciliação e mediação e virei também coordenadora do Sejus, que é o Centro de Pacificação e Conflito. Minha história é muito engraçada. Gente do céu, é muita E coisa. aí, por exemplo, por que a cor lilás ela te induz a fazer um acordo? Porque nós temos duas cores primárias que se transformam numa cor terciária, ou seja, eu misturo um pouco da sua vontade com a minha vontade, que dá uma terceira opção para que fique bom para nós dois. Não fica a sua nem a minha, que dá o lilás. E aí a gente volta para as mandalas. Falava para o juiz, olha, tem que ser uma mesa redonda. Por que uma mesa redonda? Porque Jung mostra, através das mandalas, que quando você fica diante de um círculo, você fica mais propenso a colocar o seu teatro interior para fora. E além disso, você não tem hierarquia entre a conciliadora e as partes. E ter o contato visual o tempo todo. E outra coisa que eu consegui também foi acabar com os pregões, porque você já entra no ambiente forense tenso, porque você já vai para uma audiência, aí a pessoa vem e grita, fulano, Rubens, você já dá aquela tremedeira. É, parece que tá. Nossa E Senhora. aí falar baixo, usar música, usar aromas, pomander, doTERRA, óleos essenciais. E aí você cria aquele ambiente acolhedor. E eu tive experiências maravilhosas onde o próprio advogado esqueceu que estava numa audiência, começou a chorar e entrou na causa. Por exemplo, essa experiência foi linda. Eram dois irmãos que os pais tinham morrido e o irmão queria tomar a casa da irmã
porque quando ele recebeu a casa dele, ele era filho único, depois veio a irmã, só que a irmã estava divorciada com 2 filhos. Aí eu sentei com eles e falei assim, tá, eu só quero te fazer 3 perguntas antes da gente começar aqui a audiência. Seu pai e sua mãe estivessem sentados aqui agora, ali do seu lado, nessa mesa redonda aqui, como eles se sentiriam vendo você tomar a casa da sua irmã? Segunda, você vai tomar a casa da sua irmã e no dia do aniversário dos seus filhos você vai convidar quem para cantar parabéns para ele, já que os primos são só os filhos dela. Terceira, no Natal, você vai passar com quem? Nossa. Aí quando eu cheguei nessa parte, o advogado dele, que também tinha tido problema com a irmã e já tinha 3 anos que não falava com ela, começou a desabar e aquilo virou uma sessão de terapia. Porque eu sempre falava para o juiz, olha, por trás do processo tem pessoas, por trás das pessoas tem uma dor. Sim. Então, se você realiza essa mediação, você economiza só em dinheiro para movimentar a máquina do judiciário, para você abrir um processo, naquela época era R$ 3.000, só para começar. Se você resolve ali, além do advogado ganhar, todo mundo ganhar e resolve rápido, você faz bem para as pessoas. Porque tinha gente lá que queria divorciar, tinha uma moto que valia 2.010 galinhas e um porco. Você vai fazer o quê? Movimentar o judiciário R$ 3.000 para resolver isso? Caramba. E no final, o que as pessoas querem é só ser ouvidas. Aí, essa trajetória toda, porque advogada, respondendo a sua pergunta, voltando lá no comecinho, porque eu fiquei indignada como essas mãezinhas eram tratadas nesse contexto de hospital. Mas acabou me gerando que essa coisa que a gente falou de aproveitar onde a vida vai te levar. Eu não tinha sonho de ser advogada, não Tudo imaginava foi te trabalhar levando. no Sejus, não. Mas quando eu voltei lá, com esse dinheiro e com essa humanidade, porque não era só o dinheiro dela Sim, conversar, sim. isso me transformou em outro ser humano e eu tenho certeza que transformou a vida delas para sempre. Olha, muito legal. Você está de parabéns. Uma história fantástica, uma história de vida assim muito interessante, de verdade. E me diz uma coisa. Hoje você está morando fora. Como que é essa conciliação, né? Já que é advogada, a conciliação entre morar fora e o Brasil. Como é que está funcionando isso? Não, no começo eu fiquei lá direto, mesmo porque veio a pandemia, mas foi muito difícil porque eu saí de concursada do Tribunal de Justiça para os trabalhos de sobrevivência por não dominar a língua, Uhum, por um final de um casamento e de uma falência, que eu já comentei com você. uhum. Então, assim, de novo, eu precisava ser muito resiliente e abraçar aquela mudança com toda a humildade e saber que ali eu não era nada, né? Eu não tinha a rede de apoio familiar, eu não dominava o idioma, a cultura do país e eu não tinha uma profissão porque o meu diploma lá nem era reconhecido. Mas o que te motivou a sair do Brasil para morar lá? Minha filha já morava lá Ah, e eu tá. fui visitá-la e quando eu descobri essa crise financeira, essa falência e tudo isso, o baque foi muito grande porque eu não envolveu só o financeiro, o emocional, o divórcio e várias outras questões, então eu queria dar um tempo para mim e sair um pouco do contexto que eu estava inserida até para que eu respirasse, mas a minha intenção era ficar 1 ano no máximo. Mas aí eu comecei a gostar e comecei todo esse processo de construir tudo de novo. Então eu trabalhei como cleaner, babá, passava Gente roupa. do céu, olha isso. É muita força de vontade para fazer as coisas acontecerem. Isso tudo com 46 anos, tá? Então você que está aí de novo, mulheres que querem mudar de vida, fazer intercâmbio, né? Porque tem muita gente, eu estou velha para intercâmbio. Não, estou vivendo a síndrome do ninho vazio. Em vez de ficar no ninho vazio chorando, pula do ninho também, que vai dar certo. Olha só, mas... Aí comecei uma nova trajetória de processo de validação do meu diploma. E agora, o ano passado, que eu comecei a organizar os meus eventos presenciais, dar aula de etiqueta em inglês, consultorias para empresas, organizar eventos e também concomitantemente eu
estou validando o meu diploma, que eu já consegui, e já estou me preparando para a OAB de lá. Então, assim, Olha, parabéns. mudou tudo. Aliás, tem algumas palavras aqui, só para poder deixar claro, ela falou isso para mim. Ela falou, você está 20 dias no Brasil, né? Aham. E já tá voltando para lá. Ela falou, Sim. nossa, a gente esquece algumas palavras. É verdade, é verdade. A gente tava conversando sobre isso, porque, lógico, né, como tem pessoas na família que moram fora, quando vem nos visitar, parece frescura, dizer assim, esqueci palavras. É verdade, é o ser humano, tá esnobando as pessoas, O não pior é. de tudo é que tem algumas vezes você esquece a palavra em português e em inglês, aí tá um brancão. É verdade. Não, eu sempre falo isso porque, assim como a gente tem familiares que moram lá, quando vêm nos visitar, além de vir com sotaque já, né, porque parece que nasceu lá, vem com sotaque, fica tentando procurar as palavras para falar em português. Eu falei, gosto dessas palavras, menino. Sim. Não, e não é só as palavras, né? Viver aqui, dirigir do lado oposto, como as coisas Isso é funcionam. outra coisa maluca. Eu não me imagino dirigir um carro onde você fica sentado lá direito. Não, e não é só dirigir o carro, você abre a porta, o chuveiro, a torneira, não é que é uma coisa, dá É uma... tudo, é tudo. Então você estranhou bastante nessa visita. Sim, mas eu sinto que eu me estimulei em um nível que eu jamais faria se eu estivesse no Brasil, porque eu tive que aprender do zero. Imagina, você tem que aprender a palavra de cada coisa, Sim, como funciona cada mas é que coisa. a nossa mente também, ela funciona da seguinte forma, né? O aprendizado, ele está ligado diretamente à necessidade. Então, assim, quando você fala, é diferente de virar e falar, cara, eu vou te colocar num curso de inglês, você vai ali, ó, Senta ali. você vai, outra coisa, você tá ali, você começa em outro lugar, aí você pega o celular, aí você faz o exercício. Como é que você faz o exercício? O famoso workbook. Você pega os workbooks. Lá é assim, o cara te pede um café e você tem que saber se é oat milk, almond milk, pá, e fazer o café, Exatamente. senão você vai ficar sem seu trabalho. Eu teve uma época que eu tava fiz vários anos de inglês e eu falo muito pouco. E eu sou cara de pau. E eu recebi. Isso é a melhor coisa. Eu escuto assim, o meu feedback é assim, você é muito cara de pau. Minha esposa falou isso pra mim, você é muito cara de pau, cara. Porque assim, você chega, vai falando, vai inventando palavras, aí o cara olha e fala, Rubens, my friend, e me abraça. E o melhor de tudo, quando você toma um Guaraná, Aí você dá uma aí relaxada. todo mundo tá tomando Guaraná e todo mundo fica relaxado, todo mundo é amigo. E você fala em qualquer língua. E aí eu cheguei a ver e fiz o seguinte, quando eu conheci o marido da minha sobrinha, ele não falava português. Então eu cheguei e falei, welcome to Brazil. Thank you, nice to meet you. Blá, blá, blá. Falei, just a moment, I pay, park my car. Ok, no problem. Virei as costas, na hora que eu tô vindo, eu tô sentindo que eu tô sendo seguido, eu olho pra trás, tá minha esposa. Ela, o que você tá fazendo aqui? Não, eles vão falar inglês comigo. Falei inglês, óbvio que eles vão falar inglês com você. Eles vão ficar 30 dias aqui na nossa casa. Vieram como hóspedes e ficariam na nossa casa. Eu falei, eles vão falar inglês. Então, assim, chegou um momento que já tinha estressado todo o vocabulário do inglês, não dava mais. Aí a gente descobriu que ele fala espanhol. Aí, espanhol, já meteu um portunhol, e aí, entendeu? Entendi. Conversamos sobre tudo. Fizemos churrasco. Enfim, foram 30 dias maravilhosos, uma experiência maravilhosa de vivência de vida. Porque é óbvio, quando você conhece alguém, você quer que a pessoa conte a história dela. Então ele contou a história dele nos Estados Unidos, etc, etc. Então foi um momento assim de muito aprendizado, de você ver uma outra cultura pelas palavras da outra pessoa, que é a mesma coisa que aconteceu aqui hoje, de ver essa cultura, por mais que você seja uma legítima brasileira, nasceu em Goiás, né? Então, e você ter essa vivência, inclusive internacional, desde pequena, modelando, passando por todo esse processo, passeando pelo lado da comunicação como apresentadora de TV, como colunista e assim por diante, de ter, né, de ter vivido todos esses desafios que a vida colocou para você, inclusive dentro desses desafios de equilíbrio emocional, né, desenvolver competências de ajudar outras pessoas, de ter um olhar mais
mais humano para as pessoas e trabalhar em desenvolver e propagar isso dentro das conciliações, de procurar justiça, se transformando em advogado. O que eu posso dizer para você é que meus parabéns, de verdade. Uma Não, história obrigada. linda de vida, de verdade. Eu sempre tenho Cristo como referência, né? E ele fala que sempre que você ajudar o outro a carregar a cruz, a sua fica leve. Só que isso a gente lê, intelectualiza, é bem pobre, né? Mas quando você vê na prática, por exemplo, quando eu estava lá no hospital com câncer, eu ficava remoendo o meu próprio sofrimento e me fazendo, ai, tá pesado, tava difícil. A hora que eu comecei a dar banho nas outras crianças, tirar o foco da minha própria filha e começar a olhar ao redor, o que que eu poderia, como eu poderia servir, mesmo estando vivendo a minha própria dor, aquilo fez toda a diferença, porque ficou leve. Não é que ficou leve, porque uma coisa dessa nunca é leve, mas assim, tirou aquele significado de vítima. Eu comecei a ser a protagonista da minha história dentro daquele contexto. E eu comecei a perceber que a minha dor não era a maior de todas. Que tinha gente ali muito pior. Mesmo porque eu tinha família, eu tinha educação, eu tinha formação. E informação, que naquele contexto é muito importante. E outra coisa que eu aprendi é que eu vivia pedindo para Cristo que eu queria agir como Ele, né? Eu sempre falava, eu quero agir. Se como você, um coração assim, só que eu estava pensando no sábado de aleluia, né? Mas eu esquecia da sexta-feira da paixão ali na... E aí, quando eu passei por esse processo todo, eu falei, não, agora eu quero ir para o próximo nível, eu quero aprender a reagir como você. Porque quando você reage como Cristo, você não reage, né? Você está sempre no domínio da sua plenitude interna, porque você me agride, por exemplo, com palavras ou com... E eu fico aqui. Eu não vou no meu ímpeto humano, também vou bater. Também Na vou... afronta, né? Aí você olha e fala, então tá, essa violência é dele, não é minha. Sim. Aliás, uma das coisas que eu falo sempre é que algumas atitudes que as pessoas tomam com as outras, quando você fala mal de alguém, isso fala mais de você do que a pessoa que você está falando, de quem você é. Não, e a gente tem medo, né, do fofoqueiro, porque você pensa assim, gente, ele não vai ser diferente comigo. Sim. Na hora que eu virar as costas, eu sou a bola da vez, né? Você é a próxima vítima. Por aí vai. Bom, Carla, eu quero te agradecer. A gente está chegando ao final dessa edição. Obrigado de coração por você ter compartilhado. Eu vou pedir para você falar com as pessoas e deixar suas redes sociais, tudo que você quer deixar e sua mensagem de despedida para eles. Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é que os seres humanos, as suas histórias, elas nos curam. E eu espero que a minha história tenha curado você de alguma maneira. E que você não se esqueça de ser corajosa. Sempre há tempo de fazer tudo aquilo que você sonha. Tudo que está aí dentro do seu coração. E muitas vezes você não tem coragem de contar nem para você mesmo. Tá bom? Conte comigo. Meu Instagram é I'm Carla Gomes, né? Que é um easy M Carla Gomes, super fácil. Eu sempre respondo os meus directs. Lá no meu Instagram você não vai encontrar tudo que eu sou e que eu faço, porque eu também não sou escrava do meu Instagram, porque iria contra os meus princípios e a forma que eu vivo, mas eu sempre estou atenta ao chamado das pessoas por lá. E se você quiser também comprar um livro personalizado, pode me chamar por lá. Se você quiser comprar um livro comum, eu vou dar o link aqui da Amazon para ele colocar. E é isso, vou voltar para a Austrália, mas a distância não existe para quem está disposto a se comunicar. É isso.
Tá certo. Mais uma vez eu quero te agradecer de coração. Eu que agradeço que eu caí aqui de paraquedas e você me recebeu. Tipo assim, que é um ponto de emergência, você me deu autorização. Não, e outra, posso te falar, foi uma experiência fascinante, de verdade mesmo, de coração. Uma lição de vida. Para mim foi uma lição de vida hoje, porque eu escutei muita coisa legal que me faz refletir o impacto de todas essas mensagens positivas que você deu em termos de resiliência, de luta, de levantar e levantar e levantar e levantar. Levantar, e você pensa Exato. assim, não, dessa vez, eu Não. sempre pensava, né? Nada pior vai acontecer, o pior já passou. E aí, tinha o pior com o melhor, né? E assim, tem pior, tem vida, né? Nós estamos vivendo Verdade, experiências, verdade. É o que eu falo sempre. A gente sempre conversa isso. Quando alguém reclama muito da vida, eu viro e falo, vai lá no hospital pra você ver que a sua não tá tão ruim assim. né? Né? Não, e hoje, olha só, quando eu amanheci hoje, eu não sabia que eu ia estar aqui com você. Olha que linda, a vida é linda porque ela é E eu não sabia que inesperada. você ia estar comigo. Eu recebi a notícia da oportunidade de a gente bater esse papo. Ela foi às 3 da tarde. Eu olhei pro relógio e fiz, Jesus, 3 da tarde, o que eu vou fazer? Porque, óbvio, tem um processo de preparação, que a gente conversou sobre isso, que eu gosto muito bem de estudar todos os meus convidados, para que eu possa extrair o que há de melhor deles. Creio eu que tenha conseguido isso hoje, mesmo com pouco tempo. Nossa, né? foi Então, incrível. e aí a questão é, tem todo um processo envolvido que as pessoas não entendem. Por exemplo, quando a gente chegou nesse estúdio hoje, ele não estava com o setup do meu podcast, ele estava com o setup de outro podcast. Sério? Então, aí Essa parte até eu não sabia. então teve todo o processo de montagem. Mas o que te tocou? Eu tô curiosa. Porque assim, Não, você então, poderia. Seria mais fácil você dizer não, né? O que te. Não, é que assim, o que acontece? Existe um processo de profissionalização na questão da assessoria de imprensa. Quando vem por lá, quando passa pela FLR, é porque passou por um crivo Significativo. bem complexo, entendeu? Então, assim, a gente recebe inúmeros pedidos de participação e todos eles vão lá para análise da assessoria de imprensa. Então, juntou o Guilherme com a Fernanda e o resultado foi esse. Então, assim, o que eu falo, eu estou trabalhando porque eu sou um dos associados à FLR Comunicação. Ela tem esse compromisso de entregar o que há de melhor no sentido de análise e virar e falar assim, não, ó, isso aqui vai agregar e etc. Não é qualquer pessoa que quer vir sentar aqui para poder vir falar no microfone, não é esse o objetivo. E aí juntou com o Guilherme que te conhece e conhece a Fernanda e uniu os pontos. Entendi. Olha como que a coisa funciona. Sim. Então quando a Fernanda fala para mim, olha, eu quero levar esta pessoa no seu podcast, eu aceito de olho fechado, porque eu sei que o crivo dela é bem complicado. Né? Ela está acostumada com isso, né? Ela trabalha com assessoria de imprensa. Sim. E aí, quando ela falou para mim, começou a falar de alguns pontinhos que estavam aqui, aí eu falei, pô, vai ser legal pra caramba. Mas eu falei, eu preciso de informação, gente, pelo amor de Deus. Me dá aí munição. E aí foi uma correria para conseguir fazer isso, tanto que a gente está fazendo num horário mais já avançado agora, mas a questão é, valeu a pena cada segundo e montar de correr com tudo isso para que pudesse viabilizar, para que você pudesse vir compartilhar. Porque eu sempre digo a mesma coisa para todos os convidados. É um agradecimento e assim uma gratidão por compartilhar, por você compartilhar todas essas histórias e essas vivências, essas experiências para motivar quem está ali, ó, quem está assistindo. Entendeu? Sim, gostaria de tocar principalmente no coração das mulheres, né? Eu tenho muita compaixão pelas mulheres que não são elas mesmas. São muitas. Eu tenho certeza de que depois que elas assistirem essa edição e que chegaram até esse ponto, porque tem gente que tem um pouquinho de tempo para poder assistir a gente, e aí assiste um pedacinho, depois assiste outro, e etc. Aí tem gente que esquece e não assiste o resto, e etc. Isso faz parte também do processo.
Mas quantas vezes uma frase, Muda tudo. ela muda seu dia lá no Instagram, pula um negócio assim, a pessoa fala uma frase, e você fala, era Verdade. só isso. Verdade. Mas é isso que eu tô falando. Se chegou até esse ponto, muita gente vai, quando assistir à noite, na terça-feira, na WTJ Minas, através da rede da WTJ Minas na TV, vai dormir refletindo, Sim. né? E Era quem isso. assistir pelo canal do YouTube também vai poder refletir e vai poder assistir lá no celular quietinho, com fone de ouvido e pegar todas essas palavras e falar, eu quero amanhã levantar. Amanhã não, agora. Vou levantar e já vou tomar uma atitude. É isso. E a nossa missão foi concluída. É assim. Sim, quando eu estava no táxi vindo para cá, eu tive aquela consultoria em Goiânia e eu não tinha conversado com a pessoa que me contratou ainda para saber, assim, que eu gosto de saber o que aconteceu depois. E aí tinha um funcionário deles lá que era o mais, assim, desafiador, digamos, que era um vendedor muito bom, um potencial enorme, mas que precisava acreditar nele, né? E aí ele me mandou uma mensagem vindo pra cá, cara, ele destravou, aconteceu isso, aconteceu. Sabe, quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, é tão gratificante Missão você cumprida. saber que uma pessoa Sim. mudou tudo, entendeu a mensagem que você foi levar, nossa, não tem preço, né? Uma das análises que a gente sempre fez em relação a dar aula é que, infelizmente, a gente estava trabalhando para 5% da sala de aula. O resto Não estava pegou, lá porque não pegou estava. o corpo físico. Não, estava lá só o corpo, entendeu? Queria só deixar um recado Claro, aqui fica para à os vontade. empresários, né? Porque fala assim, professora de etiqueta, a gente só lembra de mulheres, de situações mais sofisticadas, mas eu tenho uma consultoria empresarial maravilhosa para todos os funcionários, independente da hierarquia, desde o faxineiro até o diretor, que muda tudo. Na verdade, é uma conscientização dos potenciais adormecidos através da elegância. E também o contato para contratação é através do Instagram. Também, mas eu posso. Se você quiser deixar um telefone. Eu vou deixar com você anotadinho, que eu não lembro de qual, do Brasil. Tá. E aí você coloca uma legendinha que é melhor. Não, ótimo, Pra eu perfeito. não errar. Não, perfeito. E o meu e-mail também, que eu posso mandar proposta. Porque assim, eu tenho um jeito de trabalhar. Eu não gosto. Às vezes eu falo, eu não sou macaca de circo. Sabe aquela pessoa que fica ali no Instagram todo dia? Isso, tantos posts, não sei o quê. Eu não sou essa pessoa. Então eu trabalho muito por indicação. E não gasto o meu tempo produzindo conteúdos aleatórios para quem não quer nada com nada, só quer curiosidade. Eu prefiro pegar esse tempo ou gastar comigo para que eu tenha equilíbrio, para quando eu te entregar uma consultoria, eu estar realmente vendendo aquilo que eu pratico e estar em paz, cheio de energia, ou estou trabalhando Tá certo. e não estou publicando. Tá certo. É isso. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Quero desejar uma ótima volta, uma Vou ótima embora com o coração viagem. quentinho. Ai, que bom. É isso aí. Esse é o nosso objetivo, sempre. Levar informação bacana para as pessoas. Tá bom. Bom, pessoal, eu que te agradeço. Pessoal, mais uma vez, quero agradecer imensamente a companhia de vocês. Quero deixar aqui o telefone, que é o 9, código de área 11, 973995845, para você que quer patrocinar esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, que gostaria de fazer a sua marca aparecer no nosso programa. Então, entre em contato através do telefone, WhatsApp, que tem uma equipe para atender vocês e trazer as informações aí, tá bom? Vai ser um prazer apresentar o seu produto, o seu serviço, enfim, nós estamos aqui para isso. Então, curta, compartilhe muito, os haters, sempre eu faço esse pedido para vocês, então curta, compartilhe e demais, comente bastante, isso é o pedido maior, comentar bastante, porque quanto mais pessoas comentam, vocês motivam outras pessoas também a colocarem suas opiniões e elas sim, elas saem do anonimato, tá bom? Quero agradecer a FLR Comunicação, mais uma vez, né, ao Guilherme também, o Gui. Gui, obrigado de coração por ter trazido a Carla, ser humano maravilhoso, que compartilhou tantas informações valiosas aqui conosco. Quero desejar
Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Aproveitem bastante. Bebam pouco. Curta a família, curta os seus filhos. Qualidade de vida. Assistam filme, é uma delícia. Vai lá, faz uma pipoquinha, assiste o Brand Podcast. Aproveita para assistir também as outras edições se você gostou do nosso trabalho e é a primeira vez que você está tendo contato. Tá bom? Próxima semana, programa de número 50. Olha que marca bonita. Só vai existir o programa 50 porque vocês estavam aí assistindo o nosso trabalho e prestigiando a gente, tá bom? Então, lembrando que estamos no Estúdio Brazucas em São Paulo, na capital de São Paulo, 5 minutos do aeroporto de Congonhas. Vou colocar aqui, vou pedir para o pessoal da produção colocar no final do programa aí a propaganda da Brazucas, que acabou até fugindo aqui, né? A mídia da Brazucas, para vocês conhecerem esse bistrô maravilhoso. É onde ficam os estúdios Brazucas, onde você pode vir aqui tomar vinho, trazer a família, trazer os amigos, pode trazer o pet, porque aqui eles são amigos dos pets também. Trazer as crianças, um ambiente super sadio, tem pratos kids e etc. Então, no final do vídeo, vocês vão aí ver a mídia da Brazucas. Nós estamos esperando vocês, tá bom? Gente, bom final de semana. Até a próxima edição do nosso Brand Podcast. Até mais, pessoal. Você conhece o Brazucas Wines, Bar e Bistrô? O Brazucas fica na zona sul de São Paulo, a 5 minutos do aeroporto de Congonhas. A casa é especializada em vinhos nacionais, tem rótulos para todos os gostos, provenientes de várias regiões do Brasil. Aqui você encontrará ambiente aconchegante e acolhedor, bebida sempre gelada e culinária que agrada desde quem procura um happy hour com cervejinha e petiscos de boteco. A quem quer celebrar um momento especial com pratos elaborados e um bom vinho premiado. E se precisar de ajuda para escolher seu vinho, o simpático Seu Bebelier vai te ajudar a escolher a melhor opção para harmonizar com qualquer item do nosso cardápio. O Brazucas fica na Avenida Damasceno Vieira 751, Vila Mascote. Brazucas Wines. Venha viver essa experiência.